Fala pessoal, está começando aqui mais um Na Brasa Podcast. Meu nome é Ítalo Loranzon. Hoje um podcast muito especial, porque nós não estamos só presentes aqui no YouTube, estamos também aqui pelo Grupo Rio Claro, lá no Facebook, né? E tem a página de... O que tá? Só a página que tá aqui? A página do Ricardo Salles tá aqui. MMA. Maravilha. Tô com André Jimenez. Como é que tá? O que vamos comer hoje, André? E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilidade. Hoje a gente vai comer bem, a gente vai fazer um short rib com entrecote e tem mais umas entradas ali que tá ali atrás. Hoje a gente vai comer muito bem. Espero que o Ricardo goste. Você gosta de carne bem passada ou mal passada? Eu sou vegano. É vegano? Puxa vida. Dançamos então. Brincadeira aí, pô. Mas a comida aqui é vegana também, né? A vaca é vegana. É, a vaca só come capim. Ó, a vaca é vegana, olha o que aconteceu com ela. Tá então certo. vai, inaugura o nosso programa pra gente. Vamos lá. Aê! E com esse fogaréu está inaugurado o nosso 22º episódio no Na Brasa, com ninguém menos que o cara responsável por incendiar as girafas da Amazônia. Eu lembrei até do Macron com esse fogo aí, que tá lá na França, na Europa, tá pegando fogo em tudo. E os caras só falam que é culpa nossa quando é do Brasil. Quando é lá, a culpa é das mudanças climáticas. Não, né? Ali não tem ninguém culpado de nada. A culpa é só dos brasileiros e, óbvio, do Bolsonaro e minha. Né? Pois é. Você era ministro nessa época, né? Do Notre Maison Brûle, né? Nossa casa está pegando fogo, exatamente. Né? Como é que foi essa época, velho? Foi... Deve ser tranquilo, né? Tranquilo de boa, né? Não teve nada assim. Eu dobrei a dose de remédio para dormir e foi tranquilo. Não, mas, de fato, há uma hipocrisia muito grande, né, nessa área, porque esse pessoal destruiu o meio ambiente. Cortaram todas as florestas na Europa, usam combustível fóssil faz 200 anos, fizeram tudo o que eles quiseram e continuam fazendo, né? A gente tem que lembrar que as grandes discussões ambientais do planeta em torno dessas mudanças climáticas e tal... Bota esse negócio aqui pra tá cozinhando minha orelha. Olha lá, achando que tá na Espanha? Obrigado. Mas o fato é que eles destruíram e continuam queimando combustível fóssil. Se vem apontar o dedo para nós, como se a culpa fosse nossa. Quer dizer, é uma barbaridade isso aí. Uma barbaridade total. Então a gente precisa falar as coisas firmemente, sabe? Colocar os pingos nos is aí, como diz o meu colega Augusto Nunes lá da Jovem Pan. Perfeito. Enfim, né? A impressão que dá de vez em quando, né? Que eles estão fazendo uma reserva de mercado, né? Então, assim, ó, não explorem você, a Amazônia, porque a gente uma hora vai dar um jeito de tirar da mão de vocês e vai explorar a gente, né? Faz sentido isso? Eles já estão explorando. Se você pensar que há um sem número de ONGs estrangeiras na Amazônia, um monte de estrangeiro perambulando na Amazônia, fazendo coleta de material da biodiversidade, levando amostra de madeira, amostra de pedra preciosa, de ouro, de ferro e tudo, eles já exploram. Já há uma exploração ilegal feita na Amazônia pelos próprios estrangeiros há muito tempo. Eles saem pela fronteira da Guiana, pela fronteira da Venezuela, pela fronteira de não sei aonde, pelo Suriname, por tudo quanto é lugar. Então, isso já acontece pelos estrangeiros na Amazônia, já acontece. Perfeito. Então, a gente precisa criar uma forma de fazer as coisas direito para evitar que façam ilegalmente. Entendi. Eu queria resgatar um pouco aquele episódio que teve, né, que foi muito noticiado, né, as queimadas. Foi justamente no seu primeiro ano, né, como ministro, não foi? Teve no primeiro, teve no segundo e vai ter sempre, como tá tendo mas é um fenômeno natural. Mas o que deu muita polêmica na época foi no seu ano, não foi no primeiro ano, certo? O grande volume inicial que eles usaram para bater no governo Bolsonaro foram as queimadas em agosto de 2019. Como se houvesse alguma culpa do governo, né, do Bolsonaro, da direita, dos agricultores, do que quer que seja, em torno das queimadas. Há um percentual de queimadas que são criminosas? Certamente há, como sempre houve. Mas há uma outra parte, talvez majoritária, eu digo majoritária porque o fenômeno climático ele é inexorável. Você não muda o regime de chuvas, você não muda a temperatura. Foge do controle, né? Foge do controle, exatamente. Então, essas coisas acontecem. Como você lida com elas que é a grande diferença. O governo do presidente Bolsonaro colocou imediatamente, assim que começaram as queimadas em 2019, lançou a GLO, né, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, para combater as queimadas. Tanto que, no primeiro mês subsequente ao início da operação de combate às queimadas,
que foi setembro e outubro de 2019, foi o menor índice de queimadas nos últimos 15 anos, Certo. graças ao nosso esforço do governo. Então mostra o seguinte, que o governo agiu. Agora, tem coisas que estão fora realmente do controle, e a turma não perde essa oportunidade para fazer, logicamente, uma campanha antibolsonarista, antidireita, anticonservadora e tal. É aquele papo de que a Amazônia está reduzindo não sei quantos campos de futebol e etc. Tem isso mesmo? Existe realmente? Faz sentido essa... Não, existe um grau de desmatamento da Amazônia por várias razões. Primeiro, porque em muitos lugares são propriedades privadas. E o Código Florestal, que já é a norma mais restritiva do planeta, nenhum desses países que nos enche a paciência, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos, tem um Código Florestal igual a gente tem. Só que o Código Florestal brasileiro, que é muito restritivo, mas muito, ele diz o seguinte, que na Amazônia, 80% das propriedades tem que manter reserva legal. Significa dizer o seguinte, que os outros 20% que sobram, você pode usar. O que esses malucos querem? Que a gente não use nem os 20%. Quer dizer, é um absurdo. Você tem uma lei que te restringe 80% da sua propriedade e o cara quer te proibir de usar os 20% que sobram. A hora que você falou a primeira proporção, eu achei que fosse o contrário. Não, 80% você não pode usar. Não, o Código Florestal é assim. No bioma Amazônia, 80% da propriedade é reserva legal, não pode usar, 20% pode. No Cerrado, 35% é reserva legal, 65% você pode usar. Nos demais biomas brasileiros, que é Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, a reserva legal é de 20%. Então você pode usar 20%, você tem que conservar 20% e pode usar 80%. Então é o contrário, na Amazônia não pode usar 80%, usa 20%, no Cerrado não pode 35%, usa 65%, e nos demais biomas todos, guarda 20%, usa 80%. Então o que esses malucos querem? Que na Amazônia nem os 20% que a lei autoriza seja usado. Esses caras são débeis mentais, porque no país deles não tem Código Florestal. Os caras usam todo o volume de terras agricultáveis. Os Estados Unidos, agora com a pandemia, chegou no absurdo de autorizar, no governo Biden, o bom velhinho aí tudo, autorizou a plantar dentro de unidade de conservação. Você faz isso aqui no Brasil, os caras vão pendurar o Bolsonaro de ponta cabeça. A Europa tirou todas as restrições ambientais. A Alemanha acabou de cortar uma floresta de 12 mil anos para produzir carvão e reativar as termoelétricas. Quer dizer, esses caras são muito bons de apontar o dedo para os outros, encher o saco dos brasileiros, do Bolsonaro, da direita, da agricultura, da agropecuária, mas eles mesmos não fazem o que eles falam. Hipocrisia pura, né? Acusa o que você faz, e xinga o que você Eu ainda tô um pouco aberto com esse número aí. Quer dizer que se eu tiver na Amazônia, se eu compro uma fazenda aí, sei lá, de 100 hectares, eu só posso... Eu comprei os 100, eu paguei pelos 100. Mas só pode usar 20. Mas na verdade eu tô levando 20. Isso, os outros 80 você tem que conservar sob a sua responsabilidade e sem receber nada. Pelo menos no governo Bolsonaro nós conseguimos aprovar a lei do pagamento por serviços ambientais, que no governo chama Programa Floresta Mais, que remunera essa parte que não pode ser usada, ainda que um valor pequeno, que é R$250 por hectare por ano, mas já é o mínimo que você remunera para você ter que abrir mão da sua propriedade privada. É o mesmo que você construir um prédio de 10 andares e dizer, olha, 8 andares você não pode usar. Você só pode alugar ou vender 2 apartamentos, 2 andares. Os outros 8 dos 10 você não pode mexer. É isso. Mas tem que fazer. E de graça, hein? De graça. E é proporcional. Então, se você não adianta você fazer só os 2 também, né? Então, porque se você tivesse. Você vai perder 80% dos 2. Você vai usar só o rol do elevador. Exatamente, né? Porque pode pensar assim, não, então eu vou comprar só os 20, né? Mas você comprar só os 20, aí você vai usar 4 e vai perder 16, assim por diante. É assim mesmo. Cara, é uma doideira, velho. Uma doideira, cara. E como é que. E assim, eu entendo o argumento, né, assim, por trás disso, que é, vamos preservar, porque o bioma, etc. Não, pode preservar, mas de graça não, né? Paga. Né? Você preservar com o chapéu dos outros é fácil. Você quer criar uma regra de preservação que atenda o interesse coletivo? Ok, é uma opção do Estado. Mas essa opção, pelo menos num país não comunista, que é o nosso caso por enquanto, pelo menos, a gente
impõe restrições ao direito de propriedade, impõe restrições à pessoa, você paga por isso. Né? Ninguém é obrigado a sacrificar a sua vida ou o seu patrimônio de graça. Isso é coisa de Cuba, comunista, Venezuela. Brasil não, pelo menos por enquanto. Imagino que lá no Ministério do Meio Ambiente vocês tinham, enfim, né, consultoria com cientistas, com pessoas... pesquisadores, etc, né? Tinha aí um estudo sobre enfim, qual seria a importância, se realmente o impacto... Porque assim, tem sempre aquele tom alarmista, né, para as coisas, né? Se você cortar uma árvore aqui, vai desertificar, a Amazônia vai virar um Saara e etc, e vai faltar comida para todo mundo, etc, enfim. Isso é o papo que eles vendem pra gente, né? Bom, a gente sabe, o bom senso diz que isso aí não é verdade. Mas, o que eu quero saber é o seguinte... O quanto de fato a gente pode explorar da Amazônia sem acarretar consequências? A gente tem esse dado? Verdadeiro assim? Então, essa não é uma discussão simples por uma razão um pouco mais complicada, que é a seguinte: a Amazônia não é uma área homogênea, que você olha para a Amazônia e diz, olha, a Amazônia, se você for no Acre, no extremo, do lado esquerdo ali, e você for ao Pará, são regiões muito diferentes entre si. Então não existe uma Amazônia, existem diversas Amazônias. Em cada lugar você tem uma regra de aproveitamento do patrimônio que lá está diferente. Você tem regiões que comportam uma área de pecuária, você tem outras regiões que pela sua vocação e pela riqueza do solo você pode fazer mineração, você tem áreas que podem fazer infraestrutura, por exemplo, ferrovias, ou hidrovias, ou rodovias. Então, ou eventualmente aproveitamento hidrológico para você fazer geração de energia elétrica. Então não existe uma Amazônia, são diversas Amazônias. O que a gente precisa ter em mente? Todo recurso natural tem que ser cuidado e preservado, mas isso não significa, não é sinônimo de intocabilidade. Você não deve dizer que algo é intocável para preservar essa coisa. Ao contrário, você deve dizer o seguinte: qual é o nível de aproveitamento desta riqueza que eu posso ter, ao mesmo tempo em que tem uma política de preservação e até de recomposição, muitas vezes, né? Por exemplo, o manejo florestal, que você tirar árvores específicas justamente para vender a madeira, né? Isso chama-se manejo florestal. Você pega uma determinada área, uma fazenda, por exemplo, divide em talhões. Cada talhão é explorado num ano, você explora num ano, tira alguns espécimes, algumas árvores, no ano seguinte você vai no segundo talhão. Então quando você estiver lá no 10º talhão, aquela primeira área que você começou já recuperou tudo que você tirou. Então é assim que você faz de maneira sustentável o chamado manejo florestal. Alguns lugares têm essa vocação, outras pela riqueza que tem no subsolo. Você pega uma área, por exemplo, em Rondônia, onde tem os diamantes, onde tem os índios cinta-largas, lá na reserva Roosevelt, Zoró e 7 de setembro, em Rondônia. Não tem cabimento você não deixar os indígenas explorarem os diamantes. Com 5% do território da reserva indígena, se ele puder explorar legalmente e com uma regra de exploração, de recuperação e tudo mais, ele vai tirar tanta riqueza que ele consegue melhorar o padrão de vida de todos os indígenas de Rondônia. Então por que você diz para o cara que ele não pode fazer nada? Não pode fazer nada. Faz que nem a Vale do Rio Doce faz no Pará. A Vale no Pará tem uma área de exploração chamada Flona de Carajás, Floresta Nacional de Carajás, onde é a operação de Carajás da Vale. É uma área grande, a Vale usa acho que 3 ou 4% dessa floresta nacional, e com o dinheiro que ela ganha com a exploração de minério de ferro nesses 4%, ela conserva os outros 96%. Então aí é uma coisa inteligente. Você tem recursos, tem tecnologia, tem verba para fazer a preservação dos 96% usando aqueles 4%. Por que a Vale pode e os indígenas não podem? Por que a Vale pode no Pará e um determinado grupo não pode lá em Rondônia, lá em Roraima, lá no Acre? É uma estupidez, é coisa de gente ignorante dizer que não pode fazer nada. A intocabilidade ou a ideia da intocabilidade não é sinônimo de preservação. É sinônimo de pobreza, de miséria, e aí sim
um convite à ilegalidade, porque uma região onde as pessoas estão miseráveis, passando necessidade, fome, etc., qualquer oportunidade que aparecer, inclusive de coisas ilegais, de roubar madeira, de fazer garimpo ilegal, disso, daquilo, pecuária, grilagem, tudo, ele vai pegar, porque é a única opção que o cara tem. Então você joga o cara na miséria, ele faz qualquer coisa para sair da miséria. É isso que essa turma não entende. Além de cuidar do meio ambiente, precisa antes cuidar das pessoas. Ou você cuida das pessoas, ou o assunto ambiental vira uma futilidade. Então precisa ter esse olhar, entendeu? Torna essas opções atraentes, né? O cara não tem o que fazer. Você fala pro cara, você tem perspectiva de trabalhar num açougue? Não. Tem perspectiva de trabalhar numa padaria? Não. Vai trabalhar na banca de jornal? Não. O que o cara tem para fazer lá? Ou é garimpo, ou é madeira, ou é pecuária. Esquece, o cara não tem outra opção. Não está muito longe dos centros urbanos. Entendeu? Não adianta olhar para a floresta amazônica com o olhar da Faria Lima. Não dá certo. É isso. Essa turma que fica falando de ESG, não sei o quê, bababá. Essa turma muitas vezes nunca pisou na Amazônia, não tem a menor noção da realidade do que acontece ali, entendeu? Então, precisa ter uma ideia clara de cuidar das pessoas, melhorar o padrão de vida deles de verdade, não um discursinho de sustentabilidade, relatórios de ESG para Nova York e tal, isso é bobagem. Precisa fazer uma coisa que melhore a vida dos caras de verdade. A hora que você melhorar a vida dos caras de verdade, naturalmente vem o cuidado ambiental. É a frase do Paulo Guedes em Davos, em 2019. A pobreza e a miséria são os maiores inimigos do meio ambiente. E a Amazônia é a prova disso. Perfeito. Eu lembro que quando tem uma época que o Alan dos Santos, né, tava lá no Pará, ele foi para Novo Progresso. Quem? Alan dos Santos. O Alan. O Alan do Terça. E ele chegou a visitar uma reserva, eu não vou me lembrar qual grupo indígena que ele chegou a visitar, mas ele comentou que uma das coisas que muitos indígenas perguntavam pra ele é: quando é que vai chegar o Wi-Fi aqui? Imagina. Internet. Vou contar uma história engraçada. O Mourão organizou uma visita de embaixadores europeus pela Amazônia, para mostrar que a Amazônia não era essa história de tudo pegar fogo e bababá. Muito bem. Nós fomos com os embaixadores europeus para vários países. Estava a ministra Tereza Cristina, eu, o Mourão, fomos em vários lugares. Um dos últimos lugares que nós fomos era uma reserva indígena, lá bem no norte, quase fronteira do Brasil, onde vivem os Yanomamis, chama Maturacá. E lá você só chega com o avião militar, tem uma base militar lá, a pista de pouso é dentro do pelotão de fronteira, e teve uma apresentação, inclusive tem soldados indígenas, é muito interessante. E aí a gente estava lá, e a representante da embaixada inglesa pegou um cacique lá, um indígena lá, de lado para conversar. E eu estava do lado, né? Ela, não sei se ela não percebeu que eu estava lá, ou percebeu, não sei. E ela virou para ele e falou assim, com aquele sotaque de inglês falando português, falou assim: qual é o seu maior sonho? Achando que ele fosse falar, sei lá, rezar pro Rei Sol, né? A natureza, a borboleta. Ele falou assim: turismo, dólar. Isso é Yanomami, que é o cara que vive lá na fronteira. Imagina o resto, no sul do Pará, em Rondônia, no Mato Grosso. Quer dizer, esses débeis mentais querem tratar os indígenas como se fosse um ser da era paleolítica. Esses caras, essa molecada, os jovens, pessoas mais velhas, são brasileiros como nós. Têm sonhos, têm vontades, têm direito de consumir, querem mandar muitos filhos para a universidade, querem comprar medicamento para os filhos, querem comprar bens materiais, querem viajar, querem fazer uma série de coisas. E esse pessoal fica tratando os indígenas como se fosse um bicho de zoológico. Que você vai lá para tirar foto e depois volta para a Europa. Norueguês, francês, sueco, vem aqui, tira uma foto com o indígena e depois se manda de volta para andar com seus carrinhos elétricos lá na Europa. Então o indígena brasileiro precisa ser reconhecido como um cidadão, como qualquer outro, num padrão de direito de escolha, de padrão de vida e tudo mais, como qualquer outro, e não está tratado como um inimputável, como um animal de zoológico, que é do jeito que esse pessoal quer. Eu lembro quando eu fiz faculdade, eu fiz na Federal aqui de Ciências Sociais, né? Você imagina o que eu enfrentei na... Comunistas. E tinha uma moça que era da Rio Silveira, aqui de Bertioga, aquela reserva, né? E, enfim, veio o pessoal, veio incensá-la, né? Não sei o quê. Começou a perguntar sobre enfim, as tradições dela, a língua e tal. Teve um rapaz que perguntou assim:
enfim, né? Que sinalizar a virtude, né? Perguntou, e o que vocês pensam, né? Da chegada do homem branco, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, olha, pra falar a verdade, eu nunca pensei sobre isso, né? Eu falei assim, a gente aprendeu na escola, tal, que há 500 anos atrás, tal, não sei o quê. Hoje em dia, foi tanto tempo, foi 500 anos, né? Quer dizer, os caras tentam restaurar o negócio, né? Tentam restaurar um discurso, né? Que não é o dos caras. Né? Você acha o índio chavante lá no fim da Amazônia, lá no Pará, o cara vai pensar, porque os homens brancos vieram há 500 anos atrás aqui e tomaram a nossa terra. Vá pra merda, né, velho? Não tem. Que a educação do jeito que ela cultiva esse misticismo, né? Toda essa alegoria, né? Que é contada em livro de história por pessoas que não têm vivência, né? São somente teóricos, né? Exatamente, é só conversa carechinha, só, né? Não, isso é um desrespeito aos indígenas. Você tratar o cara como a moça, o ser humano indígena, como uma pessoa incapaz de decidir por si mesmo. Isso é ridículo. Os indígenas são seres humanos quaisquer como quaisquer outros. Eles têm direitos, têm vontades, devem ter suas vontades respeitadas. Inclusive aqueles que querem viver isolados terem esse direito. Mas eu te garanto que esses que querem viver isolados são uma absoluta minoria. A maioria deles já está incorporado à civilização, querem prosperar, querem trabalhar, querem ter alguma forma de renda, muitas vezes até para manter as suas tradições vivas. Né? Então, há uma falta de respeito desse pessoal da esquerdinha caviar aí, que gosta de militar no assunto indígena, que é absurdo, salta aos olhos. Entendeu? O cara dentro da casa dele, com Netflix, tal, não, porque os indígenas... Vai lá, meu, vai lá. Eu me lembro, olha, vou contar uma segunda história aqui. Tem muita história, não posso contar todas, né? Uma segunda história aqui, interessante. Eu fui, aí saindo um pouco dos indígenas e indo para as comunidades tradicionais. Eu fui lá em Chapuri, onde morava o Chico Mendes. E lá tem uma reserva extrativista que chama-se Reserva Extrativista Chico Mendes, Resex Chico Mendes. Enorme, são 900 mil hectares, é gigante. E lá moram cerca de 3, 4 mil pessoas, que são extrativistas, segundo a lei. Ou seja, pessoas que vivem de extrair da floresta os seus meios de subsistência. Quer dizer, é teoria de comunista da Universidade de Paris, né? Bom, vamos lá. Terra do Chico Mendes. Falei, bom, você é massacrado aqui, né? Fizemos uma reunião com umas 250, 300 lideranças dos tais extrativistas. E eu falei, bom, olha, eu tô aqui, sou ministro do meio ambiente, etc. Queria ouvir o que vocês querem. O extrativista levanta a mão e diz assim, ministro Salles, nós estamos aqui há 6 anos pedindo autorização para o seu órgão, ICMBio, para a gente poder usar 10% da reserva, 10%, para ter piscicultura, plantação de café e gado de leite, para a gente tirar os derivados, poder produzir os derivados, queijo, etc., manteiga e tal, e vender. Para a gente ter uma renda melhor, porque ninguém aqui aguenta mais viver de exploração de castanha do Pará, açaí e borracha, látex de seringueira. Ninguém aguenta mais esse troço. Só quer isso daí quem nunca veio aqui. É uma vida infernal, horrível, não sei o que e tal. Ou seja, a teoria chamada florestania, que é a teoria que a Marina Silva criou, dizendo que o homem bom vive na floresta, de acordo com os meios obtidos na natureza, nem ela vive desse jeito. A mulher é candidata a deputado federal em São Paulo, com o dinheiro lá da dona do Itaú, diga-se de passagem. Então, o final das contas é o seguinte, nós precisamos encarar a realidade como ela é de verdade, e não esse discursinho politicamente correto do Leblon, de Ipanema, da Vila Madalena, esses chatos que falam um monte de bobagem, mas não vivem desse jeito. Perfeito. Mas, Salles, tira uma dúvida. Qual que é a vantagem para essas pessoas manterem preservações indígenas da maneira... Boa pergunta. Por quê, né? Por que nego enche tanta paciência? O que ele ganha Porque com nos isso? Estados Unidos, você veja, nos Estados Unidos, você tem cassino em reserva indígena, você tem, enfim... Os índios lá são capitalistas pra caramba. Pois é. O cara, você vai tirar uma foto do Grand Canyon, $5, cara. Você tira a foto. Essas respostas são sempre complexas, né? Uhum. Não tem uma razão, se diga, por causa disso. São várias razões ao mesmo tempo. Você tem aí no meio ongueiro que exacerba esse assunto para vender, para arranjar mais contribuição, para arrecadar mais. Você tem uns acadêmicos de Araque
que inventam essas teorias para vender pesquisa. E com isso capta dinheiro lá do fundo Victoria and Albert de Londres, do New York University de não sei o quê, para ficar estudando, entendeu? Então o cara inventa uma necessidade para desenvolver uma teoria e com isso conseguir aprovar um projeto para ganhar dinheiro. Então você tem aquele que quer doação, aquele que quer pegar dinheiro de projeto que nunca acaba e não chega a lugar nenhum. Você tem aqueles que fazem exploração política disso para bater na direita, para bater no Bolsonaro, para bater nos fazendeiros, para bater no não sei o quê, para bater em um monte de gente. E você tem um monte de desavisado que se dividem em dois grupos. Os de boa fé, que é o milionário com peso na consciência, porque o cara ganha tanto dinheiro, né, com banco, com atividade econômica, com empresa listada na bolsa, e ele resolve pagar uma de... Olha como eu tenho consciência social, eu ando de carro blindado, tenho 8 seguranças, viajo de jatinho, mas eu cuido da Amazônia. O cara é palhaço. E de outro lado, você tem os caras que fazem isso para dar uma de gostosão, para dizer, olha como eu sou uma pessoa cosmopolita, eu estou conectado com as melhores ideias de Nova York, Londres, Paris e tal. Filho, você não tem ideia do que acontece no Brasil, você está atrapalhando o desenvolvimento dessas pessoas, forçando com que elas continuem na pobreza e, consequentemente, forçando um ataque ao meio ambiente de pessoas que precisariam melhorar de vida e graças a essa sua mentalidade de deixar as pessoas vivendo nessa idade da pedra aí, que você, aliás, não vive, as pessoas continuam sendo miseráveis. Perfeito. Agora, recentemente, ainda nesse tema, né? Recentemente rolou aquela polêmica do marco temporal. Sim. Né? Explica primeiro pra gente o que é esse marco temporal aí. A Constituição de 88, que é um lixo, uma porcaria, que é o resultado de uma série de lobbies e de esquerdistas complexados que depois do regime militar quiseram se vingar do Brasil, do setor privado, dos militares, de todo mundo. Essa Constituição de 88, que é uma porcaria, colocou uma questão lá que diz o seguinte: os indígenas têm direito às terras que ocupavam historicamente, entendidas, consequentemente, como aquelas que ocupam até esta data, ou seja, da publicação da Constituição de 88. Ou seja, dizia basicamente, em outras palavras, que os indígenas teriam direito de ter reservas indígenas sobre terras que até então ocupavam, ou seja, até 1988. E que o Estado teria 5 anos a partir de então, ou seja, até 1993, para instituir essas reservas indígenas. O que aconteceu dali por diante? O pessoal falou, não é assim. Se houver um indígena ocupando uma área, mesmo que seja depois de 88, ele tem direito a reclamar a terra. Quer dizer, se eu for hoje, lá na Avenida Vieira Soto, Ipanema, no Rio de Janeiro, onde o metro quadrado mais caro do Brasil está lá e disser assim, não, os meus antepassados indígenas moravam aqui, ó, na esquina da Vieira Soto com o Jardim de Alá. Eu tenho direito a pedir uma terra indígena lá. Quer dizer, é um negócio que não tem cabimento. Que doideira. Então a discussão do marco temporal é basicamente dizer o seguinte: tinha uma data de corte para reclamar terra indígena, ou a qualquer momento você pode dizer que aquela terra foi indígena em algum momento, em 1500, 1600, e no século XIII, 100 anos antes de Cristo, seja lá o que for. Quer dizer, isso gera uma insegurança jurídica no Brasil absurda. Porque qualquer um, malandro ou não, bem informado ou não, pode chegar lá e falar, olha, isso aqui era terra indígena, pega um laudozinho do antropológico qualquer lá, um picareta qualquer, e resolve reclamar aquilo como terra indígena. E não há segurança jurídica. País que não tem segurança jurídica é um país de miseráveis. Então, de novo, a gente pega as ideias da esquerda e vê que elas estão sempre no cerne, do nascedouro da pobreza brasileira. É uma doença latino-americana, esse esquerdismo nosso renitente, que volta. É tipo herpes, né? Exato. É tipo herpes. Mas, não, cara, que doideira, você imagina? Porque é uma coisa que eu sempre falei pras pessoas, né? Pra uma tirania se instalar, não precisa o poder oprimir todos a todo momento. Basta que ele tenha o poder de oprimir qualquer um a qualquer momento. Né? Então... Não quer dizer que, né, porque muita gente eu já vi argumentos, né, pessoas debochando, né, mas você acha realmente, né, que o cara vai pegar, acha que tem alguma chance realmente, né, do cara pegar, sei lá,
uma terra indígena aqui em São Paulo, né? Tem chance, lógico. Pois é. Tem muita chance. Está acontecendo em vários lugares, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, né? no Goiás, lá no Pará. Então, todo lugar que você vai tem essa discussão. Exato. Aqui em São Paulo... É uma bigorna que fica em cima das pessoas, né? Em São Paulo, no Pico do Jaraguá, na boca da rodovia dos Bandeirantes, entrando na capital da cidade mais rica, do estado mais rico do Brasil, tinha uns indígenas lá dizendo que aqueles 270 hectares eram terra indígena. Era uma área de 7 hectares, ou 17, agora não me lembro, que eles próprios disseram que era 200, a FUNAI deu como 200, aí depois o Supremo, anos depois, disse não era 200, aqui é 17. E aí quando houve a decisão, os indígenas invadiram ali onde tem as torres de televisão no Pico do Jaraguá. Uhum. Eles invadiram as antenas de televisão e disseram que ou permanecia em 200 ou eles iam cortar o sinal de televisão do estado de São Paulo inteiro. Quer dizer, olha a loucura. E eu me lembro que eu fui conversar com o indígena, fui conversar com ele, o cara veio pra mim, nós outros vivemos aqui há muitos anos. Eu falei, de onde você é, porra? O cara falou, eu sou do Paraguai. Eu falei, você é Paraguai, o que você tá fazendo? Não, nós outros, a comunidade indígena da América é uma só, o povo indígena. Quinto dos infernos. Onde é que nós estamos vivendo? Comi um outro aqui, né? O cara, os paraguaios estão lá na boca de São Paulo, no Pico do Jaraguá, dizendo que tem direito à terra. E nós estamos fazendo papel de idiota concordando com isso. E os caras estão rindo da nossa cara, pô. Que maluquice, velho. Cara, a comunidade indígena é uma só. É o caralho, velho. Os caras se matavam, guerra e tudo, aí vem dizer com esse papo furado. Mas isso é o quê? Essa mentalidade dos esquerdinhos. Não pode criticar, não pode falar nada, porque é politicamente incorreto. Vai se catar, pô. Não, eles eram literalmente canibais, um comia o outro aqui, literalmente, né, no sentido, né, alimentício mesmo, né? E caralho, velho, que doideira. Enfim, quer fazer uma pergunta aí? Quero. Sobre... os militares. Aproveita pra morar o bico, porque você tá há meia hora já querendo pegar aqui. Não, se tiver morto... Tô querendo pegar uma HZB aqui. Homens ricas bolsonaristas. Boa. se também tiver esquentado, joga fora ou põe mais. Não, aqui, tá bom. Beleza. Eu, pelo menos que eu tenho visto, né, o exército tá mais atuante, né, no combate às queimadas, né, ao próprio desmatamento na Amazônia. Inclusive o Mourão, né, pegou essa missão para ele, né, ou foi incumbido, foi, enfim, determinado que ele fosse cuidar disso, né. Você acha que a intervenção militar, nesse caso, né, é saudável ou deveria ser realmente pelas vias civis? O que você pensa sobre isso? Olha, naquele momento, os militares desempenharam um papel importante, primeiro porque eles conhecem a Amazônia, têm os meios necessários para se locomover na Amazônia, né? A Amazônia é muito diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas. Você pega uma estrada e fala aquela tal cidade, pega uma estrada e vai lá. Às vezes não tem estrada, às vezes não tem caminho, então você tem que ir de helicóptero, muitas vezes. Quem tem esses meios são as Forças Armadas. Mas para meios, né? Na verdade, eu acho que a melhor composição possível são as forças ambientais, tanto as federais quanto as estaduais, que se omitiram muito no combate ao desmatamento da Amazônia. Os estados simplesmente lavaram as mãos e deixaram esse problema no colo do governo federal. E usar a Força Nacional. A Força Nacional é composta por policiais, e, portanto, estão acostumados com esse trabalho investigativo, de repressão ao crime, né? A Força Nacional, eu quero crer que é mais adequada para essa missão, salvo o aspecto logístico, que realmente os militares, a Força Aérea, o Exército, a Marinha, têm os meios para a logística mais bem adequados, porque é justamente o trabalho deles, né? Uhum. Perfeito. O Brasil é o país que tem a maior fronteira terrestre do mundo, né? E grande parte dessa fronteira fica... a Amazônia está lá, né? O tráfico de drogas, né? Os grandes produtores de cocaína, especificamente, eles entram pela Amazônia, né? E aquilo ali é gigantesco, é achar agulha no palheiro ali, né? Você entende, né, que existe, no meu ponto de vista parece que existe, mas queria saber de você, existe essa certa conivência entre esses partidos de esquerda com os grandes cartéis de narcotraficantes?
Eu acho que ali Opinião naquela... mesmo, tá? Não então, precisa embasar, eu não sou tá? especialista nisso, mas Nem eu. ali naquela Faço região, churrasco. ali tem de tudo, né? Você tem esquerda, tem garimpeiro, pescador ilegal, tem grileiro, tem traficante de droga, traficante de arma. É a casa da mãe Joana, a fronteira na Amazônia, que é um local de difícil acesso, difícil você monitorar e tal, e muito grande, como você falou. O que eu acho que precisava acontecer lá na região? Uma espécie de autorização permanente para as forças militares empregarem o máximo de uso de força. Ou seja, avião clandestino, derruba. Barco com não sei o que, afunda. Invasão de não sei o que, mete bala. Atira primeiro, pergunta depois, né? Exato. O que está acontecendo ali na verdade? Boa coisa não tá Você fazendo, tem né? um tráfico de drogas internacional fortíssimo, tanto pelas vias fluviais quanto aéreas, com aqueles aviãozinhos, e as forças militares que fazem a segurança da fronteira, sempre ameaçadas de serem processadas e punidas por eventualmente usarem o excesso de uso de força. O que acontece quando você ameaça o cara de excesso de uso de força? Ele usa força de menos, porque ele tem medo de ser processado. Então nós estamos fazendo papel de idiota nas fronteiras. O cara entrou com avião ilegal no Brasil, derruba o avião, acabou, fim de papo. Se o cara entrar... Você já viu as baterias antiaéreas que tem no Israel? Entrou um avião não autorizado em Israel, eles derrubam o avião, não tem aviso para automático, pousa, balança a asa, não tem nada disso, derruba e ponto final. Agora, no Brasil não dá, né? Porque o cara vai ser processado. E fica na mão daí do legislativo de tentar mudar, né? A legislação. Só que é uma merda, né? Como você falou, a nossa Constituição é uma bosta, né? Ela trava tudo, né? Dá direito para quem não precisa ter direito, né? A verdade é essa. Sim, protege um monte de porcaria e o cidadão de bem tá acuado. Esse é o que acontece na prática. Inclusive, né? Não sei se você sabia, mas o Ulisses Guimarães, né? Que foi o cabeça ali da Constituição, ele é aqui de Rio Claro, né? Você tá na terra dele, cara. Pois é, o Ulisses Guimarães queria ser presidente da República e, portanto, não contrariava os interesses de ninguém e deixou tudo quanto é lobby, visão preconceituosa, revanchismo e tudo mais ser impregnado dentro da Constituição e deu essa porcaria aí. Você é advogado, né? Uhum. Por que você escolheu entrar na área do meio ambiente? Porque eu também sou advogado e a galera que ia para a área do meio ambiente, cara, não é nem um pouco teu perfil. É bem diferente. Pois é. Não, eu sempre fui muito voltado, sempre gostei muito de discussões de diminuição da interferência do Estado na economia, nas políticas regulatórias e tudo mais. E quando surgiu o convite para eu ser secretário de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, é uma área que o direito, como você falou bem, tem grande influência. Claro que muitos operadores do direito na área ambiental são de esquerda. Então você tem uma visão muito forte, né? Anticapitalista, anti-empreendedora, né? Anti-setores produtivos. Mas isso talvez tenha sido um estímulo para mostrar que existe um outro lado, para mostrar que a questão ambiental não é monopólio nem prerrogativa da esquerda, ao contrário, que a direita consegue fazer um cuidado ambiental muito mais lógico e duradouro. Mas para isso você tem que quebrar os paradigmas, e quebrar paradigma gera polêmica, né? É dar murro em ponto de faca, né? Mas a sua estadia aqui na seu mandato, né, como secretário aqui em São Paulo, resultou num processo, né, que até hoje o pessoal desencava, né, ressuscita para falar. Fala um pouquinho, o que era esse processo exatamente? Bom, primeiro tem que dizer o seguinte, eu ganhei o processo. Ganhei. Então, para os cretinos que falam, foi condenado. Foi condenado, não, ganhei o processo. Fui condenado por um juiz petista que escreveu, inclusive, a sentença citando Marx. Né? Sério? Tá lá na sentença, segundo Marx, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, um juiz que cita Marx, não preciso dizer o quão petista, o quanto esquerdinho ele é. Muito bem. Segunda instância, eu ganhei o processo. O que era esse processo? Uma coisa simples. Os caras tinham contratado um estudo de professores da USP, eu acho, pagaram R$1 milhão pelo estudo, fizeram o estudo tudo errado, fizeram o estudo em 2014, usando imagem de 2006. Então você imagina, 2006 ou 2007, eu não lembro mais. Você imagina o grau de erro que tinha nas imagens. Você dizia, aqui não pode mexer. Você olhar a foto atualizada, tinha prédio, avenida, indústria. Você fala assim, mas como assim? Isso aqui tá errado.
Não, mas essa é a sua ideia. Eu falei, não é questão de ideia, meu filho. Tem uma avenida aqui onde você está dizendo Você não que é pode uma área. negar a realidade, né? Exato. Quer dizer, você faz um trabalho em 2014 com imagem em 2006, é óbvio que você vai errar. E o que a gente fez? Corrigimos esses erros, sob pena de gerar um documento que ia gerar uma série de consequências negativas para o Estado, para o próprio meio ambiente, para os empregos, para tudo. Aí veio a esquerdalha e falou, não, está atuando em favor das mineradoras, está atuando em favor da indústria. Eu estou atuando em favor da lógica, do bom senso, da racionalidade, do equilíbrio. E esse pessoal não gosta disso, né? Gosta de dogmatismo, xiitismo, ecoxiitismo. E aí quando você enfrenta isso, os caras vêm de tudo, né? Vêm com tudo pra cima de você. Mas eu ganhei o processo, antes que esses babacas repitam isso. Boa. Você acumulou muito processo aí na tua jornada? Não, os caras querem se vingar de tudo quanto é jeito, né? Infelizmente. Mas você tá sofrendo muito processo, respondendo muito? Eu tô, mas eu ganho todos, porque eu não faço nada errado, procuro fazer o melhor possível. Sou um cara muito franco, direto. E se a gente erra, conserta, não tenho compromisso com erro. Você foi muito convocado pelo Congresso para dar explicações? Foi. Convocado não, porque eles sempre tiveram a delicadeza de me convidar. Existem duas formas de você ir, ou convocado ou convidado. Sim, sim. Eu fui sempre como convidado, nunca fui convocado. Mas como convidado eu fui umas 5, 6 vezes. Eu adorava, né? Debater com a turma lá. Uma delícia. E outra, né? Assim, eu já assisti muitas das suas entrevistas. Uma enfim, delícia, né? uma delícia. Ele regaçava, né, os caras. Então, ele não era um cara bem-vindo, né? Pô, chama pra ele explicar, vai que ele explica mesmo, né? Entendeu? Não é gostoso, não é gostoso. Sim. Mas, bom... Muito boa carne, nem parabéns. Muito boa carne. Era isso que eu ia falar, ó. O ponto dessa carne é ponto pra homem zica bolsonarista, hein, cara? O que você achou? Não, tá ótimo. O boi tá berrando, hein? Não, tá bom, tá chique. Pouquinho mais pra dar pra pegar pelo chifre aqui, hein? Eu gostei, tá bom. Que bacana. Mas enfim, feliz. Quando a gente pensa em Brasília, a gente pensa sempre em bastidor, né? Acho que é uma coisa que muita gente pensa, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Pessoal do chat mesmo, do canal e tal. Assim, o que acontece de verdade não acontece na frente das câmeras, não acontece na frente o que manda mesmo é o bastidor, né? Essas vezes que você foi pro Congresso, teve algum deputado... Ou não, talvez não no Congresso, mas enfim, algum deputado que chegou pra você já fez alguma proposta indecorosa? Não, indecorosa não, porque quando você tem moral e ética e postura, até os vagabundos têm constrangimento em te propor coisa que não deve. Né? Ameaça, então, talvez? Não, ameaça não, porque se o cara me ameaçar, eu meto a mão na orelha dele. Mas eu tive umas coisas engraçadas. Por exemplo, teve um deputado, não vou dizer quem é uma pessoa que eu conheço bem, que tem um eleitorado assim mais diferente, vou usar essa palavra. E aí chegou numa dessas comissões na Câmara que eu tinha sido convidado. Você só não falou o nome, né? Puta que pariu, né? Bom, aí o cara começou a fazer as perguntas assim provocativas, agressivas comigo, que pô, conheço bem o cara, me dou bem e tal, falamos no celular de vez em quando. Eu não entendi, né? Aí fui anotando as perguntas, mas fui ficando bravo. Falei, vou dar uma invertida nesse cara aqui. Só que como você, na verdade, acumula, né? Claro que cada situação é uma situação, mas naquele caso especificamente, 3 ou 4 deputados perguntavam e você respondia os 4 de uma vez. Não era cada um respondia. Então ele perguntou e depois veio um deputado em seguida para fazer as suas próprias perguntas. E esse que tinha feito essas, saiu do lugar dele, veio até mim, assim, na frente do plenário, assim, encostou na minha orelha, falou assim, Salles, não precisa responder não, eu tava fazendo essas perguntas só pra estar no meu Facebook. Eu falei, é um filho da puta mesmo, né? Enfim. Puta merda, velho. Que mau caratismo, né? É a técnica do cara. Tipo assim, ó, não me leve a mal, eu gosto de você, só é meu trabalho, falou. Foi bem isso mesmo. Né? Não é pessoal, não. Tamo junto. Tô fazendo só pra fazer firula só. Fazer o quê? Caramba, velho. Vamos olhar pra frente, né? A gente tá falando de muita coisa pra trás. Putz, a gente passaria a noite aqui, né, comentando, mas vamos olhar pro futuro. Como que você olha o futuro? Com pessimismo, otimismo, esperança, medo, terror? Terror. Né? Veja, conte-nos. Eu acho que o Brasil
com uma reeleição do Bolsonaro e um bom congresso de direita, conservador, tem um futuro brilhante. O Brasil na mão do PT de volta tem um futuro tenebroso, muito próximo ou até pior em certos sentidos do que está acontecendo na Argentina. Se as pessoas não se atentarem, né? Muita gente fica o mimimi e fala, o Bolsonaro fala muito palavrão, o Bolsonaro é grosso, o Bolsonaro come farofa e cai no colo. Bom, e daí? Comparado com a malandragem que é o PT, com a roubalheira que eles fizeram, com o aparelhamento, com a destruição da máquina pública brasileira, com a ascendência ao poder das pessoas mais desqualificadas que a gente pode imaginar, o fato do Bolsonaro falar palavrão ou comer farofa e não sei o que é irrelevante, desculpa, tem que parar de frescurite, entendeu? Então essa é uma coisa que me preocupa muito, porque você tem algumas pessoas de bem que insistem nessa coisa, mas nesse aí eu não voto. Tá bom, você vai votar no outro então? Não sei. Não tem não sei. A eleição esse ano vai ser entre duas pessoas, o Bolsonaro e o descondenado. Não tem muito o que pensar, entendeu? Não tem o que pensar. Por mais ressalvas que eventualmente uma pessoa ou outra possam ter em relação ao Bolsonaro, de uma coisa ou outra, empatias pessoais ou tal, isso não justifica você votar num vagabundo. Ou deixar de votar, né, anular o voto e com isso permitir que o vagabundo seja eleito, desculpa. O Eduardo Bolsonaro postou um meme, acho que hoje ou ontem. Da sorveteiro? Do sorveteiro. Espetacular. Tem um sorvete de limão e de bosta. Mas de limão, mas não gosto muito de limão. Isso. Então come de bosta. Fazer o quê? De bosta. Eu não postei porque eles iam travar minha rede, esses porra aí. Você ficou... Quando que você saiu do governo? Até quando? No meio do ano passado. Vou fazer uma pergunta... Né? Você responde o que você quiser. Por quê? Porque primeiro eu já tinha feito grande parte das coisas que eu achava importantes, né? Você dar racionalidade, eficiência, melhoria na máquina pública, arrumar uma série de distorções, recompor estruturas que estavam destruídas, colocar racionalidade, inclusive na gestão, por exemplo, do IBAMA e do ICMBio, acabar com a perseguição irracional e trazer bom senso, equilíbrio, respeito às leis. Nós fizemos... o programa Floresta Mais, que é pagamento por serviços ambientais, justamente como a gente falou aqui no começo do programa, remunerar quem cuida do meio ambiente. Fizemos o Adote um Parque, para que vários desses esquerdinhas aí, que ficam falando, DiCaprio, Gisele Bündchen, não sei mais quem, Greta, o Escambau, dono do banco tal, do cosmético tal, tirassem dinheiro do bolso para cuidar dos parques. Aliás, foi interessante, porque muitos disseram, eu adoro o meio ambiente. Tá bom, então adota um parque, não adotaram pomba nenhuma. Deve ter sido uma adesão absurda, né? Não tinha parque suficiente para doar, né? Mas muitos dos que vinham reclamar, eu falava, tem um parque aqui para você adotar. Não, veja bem, então nunca mais fala, porque eu vou esfregar na sua cara que você teve a oportunidade de cuidar de um parque de verdade e você não fez porra nenhuma. Fizemos o Floresta Mais, o Adote um Parque, os decretos criando o mercado de carbono no Brasil voluntário. Fizemos muita coisa, fizemos o programa... fizemos um marco legal do saneamento para resolver o saneamento, que é o maior problema ambiental do Brasil. Fizemos o programa Lixão Zero, que reduziu de 3 mil para 2 mil a quantidade de lixões no país e tendendo a zero. Fizemos muita coisa. Então já tinha feito muita coisa. E eles estavam usando aquela mentira do inquérito das madeiras para me atacar. E, consequentemente, atacar o Bolsonaro. Claro que o alvo maior era o Bolsonaro, mas eu estava sendo usado como bucha de canhão. Eu falei, pera um pouquinho. Eu estou aqui há 2 anos e meio como ministro, ganhando um salário desproporcional ao nível de responsabilidade que eu tenho. Longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha casa. Já fiz praticamente tudo o que eu queria. Quer saber? Política é uma espécie de corrida de revezamento. Eu já fiz minha parte, está aqui o bastão, vou cuidar da minha vida, vou descansar um pouco e ano que vem a gente vê o que faz. Então foi isso que aconteceu, quer dizer, eu não estava disposto a ficar sendo desgastado e atacado injustamente, principalmente porque a maioria das coisas importantes para serem feitas já estavam feitas. Então... Perfeito. Você compunha nos ministérios do Bolsonaro o que a imprensa começou a chamar de ala ideológica, né? Aquela pessoa que é abertamente conservador e que se posiciona como conservador, né? Na época, o Weintraub, o Ernesto, né? E alguns outros aí. Desses aí, o Weintraub, né? Acabou rompendo com o governo, né?
Você conhece o Weintraub assim bem? Como é que é a sua relação? relação? Não conheço bem, mas conheço. Eu acho que o Abraham é um cara que fez um trabalho no Ministério da Educação importante, porque, veja bem uma coisa que pouca gente lembra. Os ministérios mais difíceis são os ministérios onde tem ideologia. Educação, relações exteriores, cultura, meio ambiente. Entendeu? Você falar de fazer obra, fazer caminhão-pipa, é ridículo do ponto de vista de desafio, porque basta você ter uma equipe competente para não deixar roubar e executar o orçamento. Agora, você combater a ideologia de esquerda em tudo que acontece, né, em órgãos muito aparelhados pela esquerda, com normas aparelhadas, com normas feitas à luz de uma ideologia atrasada e retrógrada, não é fácil. Então o Abraham pegou o ministério muito aparelhado. E eu aqui não estou defendendo a briga do Abraham com o presidente, que eu acho que ele está errado. Mas eu estou só dizendo o seguinte, ele pegou uma bucha do caramba. Um ministério super aparelhado, gigantesco, com um dinheirão lá dentro. Quer dizer, um monte de gente querendo influenciar lá por ideologia ou por roubalheira. E ele botou ordem na casa, fez muita coisa. Não fez tudo o que podia, ou que deveria, talvez, mas também não fez porque nem sempre você tem condições de fazer. E ele saiu do governo, de certa forma, muito injustiçado, porque não fez nada errado. E ele foi embora para os Estados Unidos, ele e o irmão dele, foi o presidente que o colocou lá. É verdade isso, o presidente conseguiu a vaga para ele. Tem todo o mérito do Bolsonaro em ter feito isso. E o Abraham, no final das contas, se ressentiu por ter ido lá para fora e talvez não ter tido a atenção, o espaço, o diálogo que ele gostaria de ter, tendo em vista que ele foi um ministro que encarou a briga fortemente mesmo. Mas a forma como ele reagiu a isso, se indispondo com o governo, enfim, lavando roupa suja em público, para falar o português claro, e eu entendo que é uma forma errada. Ainda que você possa ter críticas, tenha comentários a fazer, faça isso reservadamente. Porque o outro lado vai pegar isso e vai se aproveitar para fragilizar o presidente. E foi o que aconteceu. Então, nesse aspecto, eu acho que ele errou muito. Mas isso não faz do trabalho que ele fez no Ministério da Educação um trabalho ruim. Sim, sim. Acho que, pelo que eu me lembro, né, a coisa começou quando ele ainda... lá no cargo que o presidente conseguiu para ele, né? Bem lembrado por você. Ele se lançou para candidato a governo aqui por São Paulo, né? Contrário à estratégia do presidente, né? E isso acabou gerando aí, acabou ficando uma rusga. Isso, né? Mostra um pouco o amadorismo da política do lado da direita, né? Eu ouvi uma vez uma metáfora aí, um eufemismo que o pessoal criou, dizendo, nós pusemos a cereja do bolo antes de fazer o bolo. E é verdade, nós elegemos o Bolsonaro. O Olavo usava muito esse o Olavo usava esse argumento. Você criou, aliás, uma das últimas lives deles foi com a gente lá no Conservatório, e ele falou justamente isso, ele falou, a direita brasileira, né, os conservadores, seja lá o que for, tiveram a sorte de ter um Bolsonaro que se elegeu presidente, mas faltava ali uma experiência pretérita de muita gente em ser governo, em ter uma experiência prévia de governo. O próprio governo do presidente Bolsonaro tinha muita gente boa tecnicamente, com boas ideias, gente correta, honesta e tudo, mas muitos que nunca tinham tido experiência em governo. Então você demora para você entender onde é que apaga a luz, onde acende a luz, onde é que é o banheiro, entendeu? Eu estou usando aqui uma metáfora, mas é um pouco isso. Então, essa rápida ascensão da direita com o presidente Bolsonaro foi muito bom, muito importante para frear o PT naquele momento e tal, mas cobra um preço de você ter tido uma ascendência meteórica e não ter passado passo a passo governos municipais, governos estaduais, ministérios, enfim, pouca gente tinha experiência pública pretérita, né? Então, enfim, isso cobra um preço. Basicamente, né, acabou sendo um governo imaturo, mas não de forma pejorativa. Eu acho que imaturo é que tudo aconteceu muito rápido, mesmo, né? Eu acho que não só governo, mas eu lembro vendo... Eu diria inocente mais do que imaturo, porque a inocência foi de acreditar que você podia mudar tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. E um país complexo como o Brasil, tem 210 milhões de pessoas, um tamanho continental, diferenças regionais muito grandes, diferenças culturais muito grandes,
uma elite, em grande parte, omissa e condescendente com coisas erradas que aconteceram no passado, que quando você vê uma parte da elite empresarial brasileira, ou do mercado financeiro, ou de vários segmentos, dizendo, eu vou votar no Lula, você entende que parte desse pessoal quer voltar a roubar com o PT. Exato. Quer voltar a ter esquema. Gente que era um Zé Ninguém ficou milionário com o PT. Então esse cara quer o PT de qualquer jeito. Ele não está preocupado com o Brasil, né? Então, e essa pessoa, quando o Bolsonaro ganhou, ela fingiu que ela ficou amiga do governo do Bolsonaro para tentar morder alguma coisa. Como não mordeu, não conseguiu o esquema, não conseguiu um naco do Estado novamente para ela falou, então com esse cara eu não brinco mais, eu quero outro de volta. Então até entender que essas pessoas não eram dignas de respeito, não eram dignas de uma conversa transparente, que certas estratégias ou certas estruturas podiam ser muito bonitas nos livros teóricos de Mises, de Hayek, de tudo, mas que no Brasil, um país imerso a essa doença latino-americana que é uma visão esquerdista da realidade, não funciona. E você tem que saber trabalhar dentro da realidade e não criar uma teoria de laboratório e achar que isso vai funcionar bem. Mas isso foi na melhor das boas intenções. O governo Bolsonaro veio com gente séria, honesta, dedicada para fazer o bem. E mesmo para fazer o bem, você tem que ter experiência. E muita gente, infelizmente, não tinha essa experiência. Não? Eu lembro até hoje. Eu tava cobrindo a Câmara nesse dia. Uma comissão, agora não lembro o que era a comissão. E eu vi um deputado do PSL, que depois até rompeu com o Bolsonaro, não lembro qual que foi, acho que foi o delegado Valdir, sendo orientado por uma assessora do Freixo. Por quê? Acho que ela ficou com dó do homem, né? Porque você tá tão perdido aqui com o regimento, deixa eu lá dar uma ajuda pra ele. A assessora do Freixo, ou era do Freixo ou de algum petista aí. Mas a assessora de um cara de esquerda foi lá e deixa eu ajudar você aqui. Ele ajudou com alguma coisa ali da questão do regimento, tirou a dúvida dele da questão do regimento. Por quê? Porque ele próprio não tinha essa pessoa. Ele não tinha a pessoa que entendia disso. Teve muita gente despreparada e traíra que se elegeu na esteira do Bolsonaro, né? Esse ano, 2022, vai ser muito diferente. Eu não acho que esse pessoal que simplesmente grita... Eu sou o coronel fulano, general ciclano, eu sou não sei o quê. Não é assim. Agora o cara tem que mostrar que tem conteúdo, que tem princípios, tem valores, tem história, né? Tem lastro para aquilo que quer representar. Então eu acho que até nesse aspecto, a bancada da direita, dos conservadores, dos bolsonaristas e tal, vai eleger gente de um nível melhor. Porque a sociedade enxergou em alguns que foram eleitos naquela onda bons parlamentares, e enxergou em outros um bando de porcaria, que só se elegeu porque usou delegado fulano, coronel ciclano, capitão isso, tenente aquilo. Enfim, chegou lá, o cara deu com o burro na água, entendeu? O cara bota o sobrenome Bolsonaro, né? O tiro dele bota Bolsonaro, enfim, né? Exato. É isso. Não. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu muito. Então, não, de fato, né? Eu acho que isso que a direita tá passando é um pouco dor de crescimento mesmo, né? É normal, você teve a cereja do bolo antes do bolo estar pronto, entendeu? Nós elegemos, e ainda bem que elegemos, um presidente da República conservador, de direita, que soube encampar bem o sentimento e as propostas que a sociedade queria, mas que, pela rapidez da sua ascensão e da verdade das coisas que ele defendia, né, a sinceridade e tudo, chegou antes da tropa, né? O general chegou antes da tropa. Então, você não tinha tropa para ocupar o terreno inimigo. Ficou o general lá e a tropa ainda em formação. Para usar a linguagem que o presidente gosta, militar, a tropa não estava pronta. Agora a tropa está mais pronta. Talvez tenha tido, para poder chegar numa tropa mais pronta, algumas baixas, algumas reprovações, alguns foram rebaixados de posto, outros foram simplesmente expulsos, saíram do cenário, mas o fato é que a tropa hoje está mais pronta do que estava no passado. Então eu tenho para mim que é mais lógico, mais sincero, assim, mais consistente, a palavra é essa, consistente, você ter hoje uma direita eleita do que foi aquela direita de 2018 que acompanhou o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa ser reeleito para o Brasil continuar no ritmo certo, e eu acho que as pessoas que virão com ele nessa eleição têm, na média, claro, na média,
uma formação melhor do que aqueles que vieram em 2018. Agora, vamos falar um pouquinho de um assunto que eu acho que o pessoal não gosta muito de ouvir, mas a gente vai ter que citar. A gente sabe que a eleição não está garantida, por mais que a gente duvide um pouco das pesquisas, a gente duvida do engajamento do público do Lula, né? Digamos que o pior aconteça e o Lula se reeleja. Se eleja, né, no caso aqui, né? O Bolsonaro não se reeleja. Você acha que é game over? Depende do que você entende de game over. Eu acho que o Brasil entraria, supostamente... E qual seria o papel, já emendando, né? Qual seria o papel de uma direita que você vê assim, uma direita que vai, bolsonarista que vai se eleger agora pro Congresso nesse ano? No cenário desse. Eu vou começar pelo final da resposta, Vamos lá. da pergunta, perdão. Eu acho que nunca foi tão importante ter um legislativo bom, tanto no Senado, na Câmara, quanto nas assembleias legislativas nos estados. Por quê? Porque se nós tivermos um governo Bolsonaro no governo federal e governadores de estado da nossa linha, será muito importante ter um legislativo que apoie as boas iniciativas, que viabilize no Congresso Nacional e nas assembleias e no Senado essas boas iniciativas. Nós sofremos muito nesses 3 anos e meio por ausência de uma base sólida, de uma liderança parlamentar e de uma coordenação política dentro do Palácio do Planalto que fosse efetiva, fosse eficaz. E, consequentemente, surge a necessidade de ter uma base parlamentar melhor para suportar, para dar assistência, para ajudar mesmo um governo do presidente Bolsonaro e respectivos governadores. A contrário senso, ou seja, se isso não acontecer, Deus me livre, o Brasil vai entrar numa espiral muito ruim de falta de desenvolvimento econômico, de pautas ruins, de uma visão equivocada. Isso vai trazer consequências muito sérias. E, novamente, super importante ter um legislativo bom para, dentro das regras do jogo, barrar aquilo que de ruim vier do executivo. Você tem que ter um legislativo suficientemente bem entrosado, preparado, estruturado e com estratégia para barrar aquilo de ruim que venha de um eventual executivo comandado pelo PT. Então, seja para apoiar o Bolsonaro, seja para barrar o outro, a gente tem que estar no Congresso bem fundamentado. Não acho que o Brasil vai enfrentar uma guerra civil. Não é da nossa natureza isso, tal. Mas acho que nós enfrentaríamos, numa hipótese dessa, uma situação muito ruim economicamente, uma destruição do tecido social. Basta olhar para o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela é o espelho do que o Brasil seria no limite. E a Argentina é o espelho do que o Brasil seria no meio do caminho. Então a gente passaria por uma Argentina e poderia chegar numa Venezuela. Claro que é mais difícil, o Brasil é um país maior, com muito mais gente, com instituições mais sólidas, mas a gente não pode esquecer que no governo da Dilma, o Brasil chegou muito perto de virar uma Venezuela. Portanto, não é um devaneio, não é uma ideia maluca dizer que isso aqui vai dar errado e vai dar problema. Porque o governo da Dilma estava dando problema e problemas sérios. Sim. De aumento da corrupção, da criminalidade, da inflação, da destruição da máquina pública, enfim, da escassez de produtos. Exatamente o que está acontecendo na Argentina. A Argentina de hoje era o governo, quase o governo da Dilma de ontem. Então a gente precisa ter essa noção e é isso que está em jogo. Não é a frescurinha que você gosta do Bolsonaro, do jeito que ele fala, das piadas dele, da roupa que ele usa, da camisa do Palmeiras. Não é isso. Inclusive, né, só colaborando aqui, né, nos capítulos finais ali do impeachment da Dilma, ela tentou, né, estabelecer o estado de defesa, se não me engano, né, que convocou as forças, né, para proteger o Estado, né, proteger basicamente o mandato dela. Né? Essa turma. O que foi negado, né? Mas realmente é um absurdo. Só colaborando mesmo, mas. Eu vou ao banheiro, fica à vontade. Você falou que era da ala ideológica, né? Né? Acredito que você concorda com isso? Você era assim, né? Da lei ideológica. Não sei se existem esses rótulos, porque também a imprensa criou, parte da imprensa, né? Criou esses rótulos. Mas esse rótulo para você. Mas para você eu sou uma pessoa que tem uma visão ideológica clara. Uhum. Eu sou um cara que desde sempre, basta dizer o seguinte: eu fundei em 2006, há 16 anos atrás, o movimento Em Direita Brasil. Uhum. Cuja lógica da palavra em direita era no sentido de consertar e colocar as coisas na direita. Então eu nunca tive esse medo do patrulhamento ideológico, de dizer não. Mas assim, vocês consideram um olavista, por exemplo? Pode ser considerado?
Eu não sou olavista porque eu não sei o que isso quer dizer, sinceramente. Se você me disser, você leu o Olavo? Li. Você conheceu o Olavo? Eu conheci o Olavo em 2007, quando eu fui fazer um curso no Leadership Institute em Washington. E nós fomos apresentados ao Olavo e a conversa com ele é muito cativante. Sim. Agora, eu não sou nunca fui um aluno dos cursos do professor Olavo, segui o Olavo loucamente e tal, mas eu tive, por exemplo, na minha primeira eleição em 2006, algo que me gratificou muito, foi ter um apoio do Olavo de Carvalho, dizendo que o Ricardo Salles em 2006 era um bom candidato. E eu acho que foi bom, porque eu acho que o Olavo era um cara inteligente, ele tinha grandes sacadas, ele tinha aquele jeito de falar palavrão e de exagerar e criar certas hipérboles, que é uma maneira dele, inclusive, de chamar a atenção das pessoas. Então, assim, acho que essa história de ideológico, não ideológico, olavista, não olavista, é uma bobagem. Eu respeito o que o Olavo produziu, todo o trabalho que a vida dele representou, conheci o Olavo, tinha enorme apreço a ele e a Roxane, esposa dele. Então, assim, pra mim tanto faz. Você apoia o Olavo? Apoio. Precisou apoiar? Apoiei. Inclusive lá atrás, comprava livro dele a torto de direito para ajudar, porque ele tinha no começo, não sei se no final tinha também, mas tinha dificuldade financeira lá nos Estados Unidos para cortar os artigos dele no Diário de Comércio e não sei onde mais que ele escrevia. Agora, o pessoal tenta criar uma narrativa dizendo assim, havia uma parte do governo que era indicada pelo Olavo. Não tinha, eu nunca fui indicado pelo Olavo, coisa nenhuma. Que acho que talvez quem foi indicado foi o Ricardo Vélez, lá da Educação. Ricardo Vélez, talvez. Sim, eu acho que o Araújo lá. O também, Ernesto, talvez. O Ernesto Pode Araújo. ser. Mas eu não. Eu fui indicado pelo setor agrário, pelo pessoal do agronegócio, da pecuária, da indústria, do setor imobiliário, ou seja, dos brasileiros que trabalham. Vagabundo nunca me indicaria, mas gente que trabalha, sim. Indicado para o cargo de ministro. Ministro. E pelo Novo, você não foi indicado, não? O Novo não rola, né? Esse Amoedo é uma vergonha. A gente brinca aqui, né, que todo mundo já foi corno do Novo, né? Porque em algum momento... As ideias são boas. Se você olhar as ideias são boas. A gente acreditou, Estado né? mais enxuto. Vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos falar um pouquinho disso aí. Você, quando você entrou pro governo Bolsonaro, você ainda era do Novo. Claro, eu sou o primeiro suplente de deputado federal na chapa do Novo. O Novo elegeu 3 federais e o 4º na lista era eu. Então eu fiquei como primeiro suplente. E fui ser ministro, a convite do presidente. Aceitei, tchau, acabou. Eu brinco, acho que todo mundo que eu conheço tem alguma história com o Novo. Qual que é a tua? Como é que você entrou? Assim, quando a gente estava no meio da história do movimento em Direita Brasil, nós, o Paulo Ebel, uma turma aí dos liberais e tal, 2009, 2008, não sei. A gente queria criar um partido, ia chamar Patriotas, com várias ideias que se assemelham muito. Até parece que o Novo foi criado como espelho das ideias que a gente tinha. E nós tentamos diversas formas, até veja a coincidência da vida. Nós fomos conversar com o Bivar, lá atrás, que a gente, de repente, lá em 2008, né, muito antes do Bolsonaro e tudo, a gente achava que poderia, de repente, transformar o PSL num partido dessa direita liberal conservadora e tal. Olha aí. E não deu certo a conversa, foi um almoço que a gente teve com o Bivar na época, intermediado pelo Marco Sintra. E aí... nós queríamos criar o Patriotas, não deu certo. Nós abortamos a ideia e tocamos a vida. Direita Brasil, o Ebel, um monte de gente. Aí, quando surgiu o Partido Novo, eu falei, o Novo tem muito boas ideias, se assemelham muito com as nossas, ou seja, eficiência, transparência, um Estado mais enxuto, valorização do indivíduo em detrimento da visão coletivista e tal. E eu me lembro que eu fui lá, que eu queria ser candidato a governador. E eu fui lá fazer uma seleção para ser candidato a governador em 2018 pelo Novo. E naqueles processos de análise, tive reunião com um monte de gente, era engraçado, porque tinha uns cabaços do Novo lá, que não entendiam nada de política, nada, zero. E o cara queria dar aula para mim, dizendo, não, porque a política é isso, a política é aquilo. Eu falei, meu filho, eu fui candidato em 2006, fui candidato em 2010, fui secretário particular do governador, fui secretário de meio ambiente do estado de São Paulo. Você vai ensinar política para mim? Sai das fraldas, pô. Você tá lendo o livro do Hayek e acha que entende de política. Mas, enfim, naquele mesmo momento, o Schecker, do Vem Pra Rua, veio para o Novo, eventualmente para ser também candidato a governador. E eu me lembro que eu fui conversar com o Schecker, falei, Schecker, vamos combinar o seguinte, se você quiser ser candidato a governador, você tem o Vem Pra Rua, você tem mais, vamos dizer, exposição na mídia do que eu, naquela época,
vai você e eu vou para federal. Agora, se você quiser ir para federal, porque ele não queria ser federal porque ele tinha os filhos dele em São Paulo e tal, ele não queria ir para Brasília. Então eu falei, se você quiser ir ficar para governador, por causa dessas questões, eu vou para federal. Se você, por outro lado, quiser ser federal, eu prefiro ir para governador, porque aí eu vou nos debates e tal, vou fazer um barulho aí. E assim ficou combinado, fiz aquelas entrevistas, aquele processo seletivo do Novo, uma coisa ridícula, né? Porque pergunta coisas que são absolutamente teóricas, parece a apostila de escolinha do professor Raimundo, tipo né? O quê? Ah, sei lá, o processo jurídico do não sei o quê. Aí o cara põe um monte de candidato que nunca fez nada político na vida, e aqueles que tinham condições de ter maior resultado político ficam... É um processo que privilegia Caxias, né? Exato. E não é só isso. Privilegia os puxa-sacos do Amoedo. A verdade é essa. Porque se você fosse puxa-saco do Amoedo, fosse um amoedista, você ia longe. Podia ter vaga para qualquer coisa. Se você tivesse opinião própria e, de certa forma, ofuscasse o brilho do Amoedo, ele arranjava o jeito de fazer com a mão do gato, que é o estilo dele, ele nunca faz ele mesmo, fazer com a mão do gato um jeito de te boicotar. Mas os caras me encheram tanto o saco que eu falei, tá bom, vou para federal, pronto, deixa o cheque ali para governador, tá ótimo. E fui fazer campanha para deputado federal. Arranjei meus próprios doadores, fizemos uma arrecadação de campanha, tudo bonitinho, direitinho, e começamos a fazer campanha. A primeira coisa que a gente faz é uma campanha defendendo tolerância zero na segurança pública, linha dura, não sei o que, o caça do javali que estava estragando a lavoura, um monte de coisa. Aí vem o cara, me liga do Novo lá, o presidente do Novo, Moisés, sei lá como ele chamava. Olha, você tem que se retratar, tirar essas postagens ou essas propostas. Eu falei, não vou tirar porra nenhuma. Então nós vamos cancelar sua legenda. Eu falei, pode cancelar, só tô lembrando que se você fizer isso, eu vou vir a público e dizer por que vocês estão tirando a minha legenda. Porque vocês dizem que o Novo é aberto aos conservadores e tudo mais, vocês estão sendo anticonservador. Vocês estão fazendo vocês são a Marina Silva pintada de laranja. Que negócio é esse? Não, eu toquei minha campanha. O Amoedo, esses caras aí, Patrícia não sei quem, Moisés, os caras dele lá, Taboaço, nem lembro mais quem são. Os caras fizeram de tudo pra me boicotar e me atrapalhar. Tudo. Em vez de fazer uma campanha pra eleger os caras do Novo, eles fizeram uma campanha, Salles não. Salles não, Salles não, Salles não, Salles é bolsonarista, Salles é bolsonarista. Só que o que aconteceu? Eu, por uma questão do destino, acabei tendo problema dos dois lados, porque o pessoal do Novo, mais chiitinha do laranja, dizia, não, o Salles é bolsonarista infiltrado, é muito radical, muito linha dura, muito direitista. Nele não, era ele não dentro do Novo, né? Era comigo. E a turma bolsonarista dizia, porra, você é um candidato do cacete, mas você nessa porcaria de Novo aí a gente não vai votar. Então, resultado, eu não tive voto da turma xiita do Novo e não tive voto dos bolsonaristas porque estava no Novo. Mesmo assim, eu fiquei em quarto lugar, tive 36 mil votos, fiquei na primeira suplência. E falei, beleza, vou tocar minha vida na advocacia, não tem problema. Só que aí, um mês depois, que acabou a eleição, Bolsonaro foi eleito presidente, em novembro, o pessoal me chama para ir lá para Brasília para fazer as reuniões com o Bolsonaro e, quem sabe, virar ministro do Meio Ambiente. Eu peguei e aceitei. Quando eu aceitei ser ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, os caras começam a mandar recado para mim, dizendo, não pode, tinha que ter pedido autorização do Novo. Eu falei, eu? Do partido que me boicotou, desse Amoedo que fez tudo para não me eleger, junto com não sei mais quem, com o Poit, com o Raik Esparta. Eu quero que vocês vão para os quintos dos infernos. Eu vou ser ministro do Bolsonaro com muito orgulho. Então nós vamos te expulsar. Eu falei, fique à vontade. Fique à vontade, eu não devo. Imagina, eu sou suplente, vou pedir autorização para Novo de quê? Vocês enlouqueceram, né? E ficaram enchendo o saco de todo mundo, do Marcel, do Alexis, de não sei quem mais, porque não pode usar a verba de gabinete, porque não pode usar apartamento funcional. Isso não tem nada a ver, isso é uma babaquice. Isso não tem nada a ver com os destinos do país, isso não muda porra nenhuma. O que interessa é você ser um cara preparado, aguerrido, que saiba coordenar politicamente as políticas públicas para que elas aconteçam. E não ficar nessas babaquices frescurite de Amoedo aí, entendeu? Qual que é o objetivo do Amoedo? Ele é um, sei lá, acho que ele quer se autoafirmar. Tem uma coisa assim meio... Ele nunca confessou que ele queria ser candidato, ele dizia, não, candidato é o Bernardinho. Era o Bernardinho nada, ele manipulou o Bernardinho desde o começo, quando o Bernardinho desistiu, ele falou, então eu sou candidato, vou fazer esse esforço. Esforço nenhum, ele tava planejando isso desde o começo, mentira. Caramba, velho. É o hobby dele, né? Isso. O cara ganha tanto dinheiro. Aí criou um partido, achando que ia deitar e rolar, o cara não tem a mínima habilidade.
foi uma vergonha como votação para presidente da República. Fez uma bancada pequena, agora vai fazer menos ainda, porque mostrou que não tem punch. Quem não tem punch na política não se estabelece. A verdade é essa. O novo acabou, tá morto. Porra. E por que a Marina Silva, então, sobrevive tanto tempo, cara, na política? Ela some, né? Ela hiberna 4 anos. Não, mas de 4 em 4 anos ela bate carteirinha, né? E zero punch aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Não, mas o que ela conseguiu até hoje, né? Nada. E aí dizem, a Marina Silva representa a floresta amazônica. A mulher está sendo candidata a deputada federal em São Paulo, para ser eleita pela Vila Madalena e pela Faria Lima. É que nem o Freixo lá no Leblon e Ipanema. Quem vota nesses caras são a elite caviar, né? A turma do patinete elétrico lá e tudo. Quem é que vai votar na Marina Silva? Vai votar só os milionários da Vila Madalena, a mulher do Itaú, o outro de não sei aonde, o cosmético lá e tal. Falando em patinete elétrico, né? Eu acho que você tem expertise para responder. Falando de carro elétrico, tá? Você vê que a Alemanha, né, tem a agenda dela de não sei em quantos anos acabar com os carros movidos a combustível fóssil. Com essa guerra da Ucrânia, como diria o Lula, sifo, né? Exato. Acabou na hora, já mandou religar as termoelétricas a carvão. Exato. E vamos que vamos. Foda-se o meio ambiente. Foda-se o meio ambiente pra esses caras aí, tá louco. Aí, com essa agenda aí, né, acabou aumentando muito a demanda de energia. Eles viram, né, que não ia ter energia suficiente para suportar o tanto de carro elétrico que teria com tanta eficiência como é o combustível fóssil, né? Como que você enxerga, né, essa ideia, essa transição de carros, né, movidos a combustível fóssil para o elétrico? Em termos ambientais. Veja só, o carro elétrico é uma grande ideia para certas situações e para outras não é uma grande ideia. O Brasil, especificamente, nós somos muito melhor atendidos do ponto de vista ambiental, econômico, emprego, renda, tudo, pelo carro etanol do que o carro elétrico. Por quê? Porque o carro elétrico, primeiro, que ele é feito para ser abastecido, da forma como ele é abastecido e tudo, com fontes de energia que estão numa certa distância uma da outra. O Brasil tem distâncias continentais. Então você imagina ter que construir pontos de abastecimento de energia elétrica de automóvel a cada não sei quantos quilômetros. Não há dinheiro que construa essa infraestrutura. Segundo, o carro etanol emite menos gás de efeito estufa do que o veículo elétrico, se você considerar desde a construção do carro até a disposição das baterias. O veículo etanol ele é muito mais sustentável. Então a grande solução para o Brasil, para a África, para a Índia, para esses países onde tem clima tropical, é você usar o etanol combinado com outras tecnologias. Você pode até ter um híbrido flex que mistura elétrico com etanol, que aí o próprio motor do etanol faz com que carregue as baterias do elétrico, como tem carros brasileiros já assim, ou chegar numa tecnologia em que você extrai a molécula de hidrogênio do próprio etanol, e com este hidrogênio extraído do etanol você faz o carro se movimentar, porque o risco do carro a hidrogênio é o tanque de hidrogênio, que é altamente inflamável. Então você não precisa ter um tanque de reserva de hidrogênio se você tiver uma tecnologia que converte etanol em hidrogênio e, portanto, o motor é hidrogênio à base de etanol. A melhor solução para o Brasil sempre será, pelo menos com a tecnologia atual, carro a etanol, muito melhor do que o elétrico. Com isso, essa política de incentivar carro elétrico no Brasil é uma estupidez. O governo de São Paulo diminuiu o ICMS de carro elétrico. Quer dizer, é um crime. A indústria de cana-de-açúcar, suco energético de São Paulo, tinha que estar louca da vida com o governo do Dória e do Rodrigo, porque baixaram o ICMS de carro elétrico. Você está dando emprego para europeu fazer carro elétrico lá, ao invés de dar emprego para o setor de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. E ambientalmente falando, o carro elétrico é pior do que o carro a etanol. Se você fizer a conta toda, como eles chamam, do poço à roda, né? Então, é muito bom ter o etanol. O elétrico talvez seja uma solução específica para curtas distâncias e, eventualmente, transporte coletivo nos centros urbanos. Aí sim, você pode ter uma eletrificação eficiente. Eu não esperava uma resposta tão técnica, tá? Eu tô chocado. Não, tá ótimo. Perfeito. Né? Pô, bacana. Ou seja, nós conhecemos os assuntos, como ou seja, cancela a compra do seu Tesla. Cancela o Tesla, compra um golzinho a álcool aí, esquenta ele de manhã e dá um aquele rolê. Gol quadrado, né? Exatamente. Pô, anda pra caramba. Anda por bosta, velho. Anda por bosta. Agora,
Ricardo, você saiu do governo e você foi pra Jovem Pan. Como é que foi essa experiência na Jovem Pan, cara? Enfim, você já tinha sido comentarista em alguma coisa? Nunca tinha. Não, né? Nunca. Quando eu saí do governo e fui para casa, a gente tem que ficar numa quarentena, né? Você não pode trabalhar por 6 meses. Então eu falei, bom, tem que me ocupar aqui, né? Cuidar de casa, cuidar dos filhos, tal, do cachorro, disso, daquilo. Aí fui lá na Jovem Pan. Você tem que ficar 6 meses sem trabalhar. Você tem um negócio chamado quarentena. 6 meses sem trabalhar na sua atividade profissional que possa ter conflito de interesse e tal. Entendi. Então, agora, isso não te impede de escrever artigos ou comentar jornalisticamente as coisas e tal. Perfeito. Então eu fui lá na Jovem Pan e falei, olha, eu estou aí à disposição, se vocês quiserem um comentarista, de graça inclusive, porque não faço questão de receber salário, me chama aí. Aí quando a Jovem Pan foi inaugurar a televisão, a Jovem Pan na TV, o Tutinha me chamou e falou, ó, vamos fazer um teste aí para ver se você gosta? Eu falei, vamos embora. Aí fiz o teste e deu super certo, e fiquei 7 meses lá. Foi legal. E a Amanda Klein é tão insuportável quanto parece, né? Olha, vou responder com calma, porque o marido dela é meu amigo. Mas ela é uma pessoa realmente com uma visão bem esquerda caviar das coisas. Mas ela é uma menina inteligente. Ela realmente, cara, não, eu já formulei a hipótese de que o Tutinha deve ter chegado pra ela. Aquilo é combinado? Não é, não. Que chegou pra ela e falou assim: ó, você vai ser o saco de pancada aqui. Então, seja contra, que é pra gente ter. Não é isso, não. Não ela é isso. É assim mesmo, ela tem uma visão assim, bem esquerda caviar, né? Aquela coisa elite que tem uma visão humanística e acha que esse papo vai resolver as coisas. E aí você vê que falta muitas vezes a experiência prática para dar sustentação aos argumentos. Eu, como tive a realidade muito próxima, nas 2 vezes que eu fui secretário, quando fui ministro e tudo, eu tinha argumentos para rebater. Obviamente ela tem a visão dela, tem as verdades dela, eu tenho as minhas. Mas o debate era muito interessante. Foi bom, foi legal. Pessoalmente ela é de boa. Ela é gente boa, assim. É que ela tem aquele jeitinho, né? De ficar dando aquelas coisas anti-Bolsonaro. Ela é muito anti-Bolsonaro, realmente. Perfeito. André? Bom, você sabe que a gente tem o nosso superchat, né? Aqui nós temos o Ultrachat. O Ultrachat, no que consiste? São pessoas que vêm até o podcast, tá? São convidados, inclusive do convidado, ou patrocinadores. Tá? Para você participar do Ultrachat, você tem que necessariamente ser um patrocinador do Na Brasa Podcast. Então, eu vou começar a sessão do Ultrachat. Como que funciona? As pessoas que estão aqui nos acompanhando, vocês que estão nos acompanhando... Tem muita gente acompanhando, aqui não dá pra ver a parte de trás, né? Mas tem uma galera. Aqui, Os né? comunistas só tem nós 3 aqui, né? Mais atrás aqui tem a galera, né? Sempre tem ali o pessoal que nos assiste. Tem o pessoal do Greenpeace aqui. Até parece. A Greta tá ali. A Greta. E eles terão a oportunidade de vir aqui no meu lugar e fazer algum comentário, fazer algum elogio, alguma crítica, inclusive, alguma pergunta. Lembrando, né, Ricardo, você não é obrigado a responder nada, né? Você sinta-se à vontade também para conversar de fato com o pessoal do Ultrachat. Alguém quer começar? Vamos puxar a fila? Enquanto isso, você pega pra mim. Eles estão decidindo entre eles ali. Vai lá. Por favor. Cara, chegou o comunista aí, pô. Fala seu nome, o que você tá fazendo aqui e mete bala. Fica à vontade. Então vamos lá. Sou o Tomé Abduch, porta-voz do Movimento nas Ruas. Ricardo, me conta uma coisa. Como era a convivência com o presidente Jair Bolsonaro? Todo mundo fala que ele é misógino, que ele não gosta de mulher, que ele não gosta de negro, né? Todos os apelidos e todas aquelas situações colocam o presidente. Como era a convivência, o dia a dia com o presidente Bolsonaro e por que nós devemos reelegê-lo? Tomé, as pessoas criticaram os políticos durante muitos anos, dizendo que as pessoas eram falsas, que não diziam o que pensavam, que eram vaselina, que não se posicionavam, que isso, que aquilo, que o outro. Aí a gente encontra um presidente da República, ou na época ainda até um candidato, que fala o que pensa,
que é um ser humano que quando tá bravo você vê que ele tá bravo, que quando tá feliz você vê que ele tá feliz, que quer fazer um elogio ele faz, que quer te criticar ele faz, que faz piada como 99% dos brasileiros fazem e só o 1% que gosta de fazer média, né, de dar uma de politicamente correto não faz. É um cara normal, um cara ótimo. Eu me dei sempre muito bem com ele. Claro, nem sempre tivemos as mesmas opiniões. Às vezes ele tinha uma opinião, eu tinha outra e tal, mas quem manda é ele. Então, no final das contas, entre duas opiniões sobre o mesmo assunto, se ele tivesse que forçar a mão numa escolha, a escolha é dele. Mas ele nunca fez isso. Ele sempre falou, tá errado isso que você tá pensando, foi presidente, mas por causa disso, tal. Tá bom, você acha isso aí? Faz aí, depois se der problema, você resolve aí, tá ok? Então, ele é um cara legal, eu gosto muito do estilo dele, é um cara sincero, cara espontâneo, não tem essa coisa, é mentira isso dizer que o Bolsonaro é racista. Imagina, o melhor amigo dele é o Hélio Negão. Esse tem cabimento, quer dizer, o cara falar que o Bolsonaro é racista. Cara simples, é exatamente aquilo que você vê na televisão, na rua, na live, em qualquer lugar. Aquele é o Bolsonaro, ele não representa, ele não faz um tipo. Ele não te abraça na televisão e depois vira a cara. Ele não escolhe a pessoa, como outros eventualmente fazem, escolhe a pessoa mais simples, mais pobre, mais não sei o que, pra ir lá dar um abraço só pra chamar atenção. Não, ele dá abraço em todo mundo. Do mais bonito ao mais feio, do mais rico ao mais pobre, do magrinho pro gordinho, não interessa. Ele é o jeito dele, espontâneo, e fala as bobagens que ele gosta de falar, como muita gente fala. É um ser humano normal. Então, assim, sinceramente, acho que foi uma baita experiência trabalhar com ele. E ele deu muita autonomia para os ministros, respeitou as questões técnicas. Eu acho que isso aí é algo, foi muito importante. E na reeleição dele, que eventualmente pode acontecer, né, que é o que a gente espera, você como um pré-candidato, você como um pré-candidato a deputado federal, o que você imagina que vai ser o seu papel, uma vez que você já conhece a política, já passou por vários locais, já foi ministro, qual vai ser o seu papel? Olha, eu estou na campanha aqui do presidente porque deve é. Eu acho que ele é a opção muito melhor do que o Lula, sobre todos os aspectos, todos. Ele é um cara mais bacana, mais gente boa, mais honesto, que fez melhores coisas pelo Brasil, que tem melhores coisas para fazer pelo Brasil. Eu acho que não há comparação do Bolsonaro com a alternativa do Lula. E eu decidi ser pré-candidato a deputado federal porque eu acho que eu tenho experiência suficiente para ir lá ajudar o presidente, se eu for eleito, se o presidente for eleito, enfim, se as coisas acontecerem como eu acredito que são as melhores alternativas. Da mesma forma, eu sei que você é pré-candidato a deputado estadual e acho que tem que fazer a mesma coisa com São Paulo. São Paulo poderia ser uma máquina muito mais forte do que é o estado onde tem as melhores infraestruturas, as melhores faculdades, os melhores isso, melhor aquilo, e a gente está um pouquinho melhor que os outros só. Por quê? Porque faltou coragem, faltou perseverança, faltou uma visão clara do que é ser um Estado empreendedor, capitalista, que põe bandido no seu devido lugar, que trata bandido, como cidadão de bem. Ou seja, essa é uma situação que nós todos, brasileiros decentes, de verde e amarelo, homens e mulheres, jovens, pessoas de idade, enfim, temos que nos engajar em cuidar do país, porque senão a vagabundagem toma conta e a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, em Cuba, no Chile, na Venezuela, etc. Pô, Ricardo, você tem o meu respeito, eu acho que o respeito da grande maioria dos brasileiros de bem desse país. Obrigado, valeu. Tomé. Show de bola. Isso aí, temos mais Ultrachat. Quem se habilita? Vamos lá. Só informando o pessoal, né, que... A gente fala que é na brasa, porque é na brasa mesmo, né? A gente tem o Ricardo na brasa, cara. Tá assando aqui a batatinha dele. Só explicar pro pessoal, tá? Logo a gente vai divulgar pra vocês como vocês fazem pra estar aqui com a gente e pra participar do Ultrachat também, tá? Pessoal, meu nome é Eduardo Camargo, mais conhecido por Dadão. Faço parte da equipe do Ricardo Salles e queria uma orientação de como convencer e como abordar para a gente ter mais adeptos e apoiar o nosso presidente Bolsonaro. Dadão, é uma questão de bom senso. Eu acho que nós temos dois grupos na sociedade brasileira muito consolidados. Aqueles que são convictamente de direitas, bolsonaristas, aqueles que vão apoiar o presidente, já estão convencidos. E você tem uma outra ponta, que é o pessoal que, por uma série de deturpações morais, éticas, econômicas e sociológicas, vão apoiar o bandido.
Mas há um meio do caminho. Pessoas que estão na dúvida, que estão desinformadas e tal, fazer um apelo realmente ao bom senso, sabe? Um sentimento de pátria realmente, um sentimento de que há certas críticas que são frescurite, há certas críticas que são mimimi, entendeu? Isso não define a melhor opção. A melhor opção é o que a gente está vendo, um governo que foi gente capacitada, técnica, honesta, que nós estamos há quase 4 anos de governo, todas as estatais passaram a dar lucro, todos os bancos públicos passaram a dar lucro, não há um escândalo de corrupção relevante, tem essas denúnciazinhas, mas perto do que o PT fez, ainda que uma denúncia ou outra possa ter algum grau de verdade, que pode ser que nem tenha. Isso é besteira perto do que o PT fez. O PT empastelou o nosso país. Foram centenas e centenas de bilhões de reais roubados, aparelhados, destruídos, conceitos de família destruídos, aparelhamento. Eles são contra o direito à legítima defesa. Eles são contra tudo que a gente acredita de direito de propriedade. Eles apoiam o MST, o MTST, a liberação total das drogas. Quer dizer, vai virar a casa da mãe Joana isso aqui. Então, a pessoa que, eu tô com um nojinho do Bolsonaro, engole o nojinho aí, entendeu? Pensa no Brasil, nos seus filhos, nos seus netos e fala, ainda que eu preferisse eventualmente ter um outro candidato, vou votar entre esses dois, um que é muito melhor, não tem dúvida, que é o Bolsonaro. Esquece. Não tem comparação entre um e outro. Não tem comparação possível. Nem em termos de ética, nem em termos de equipe, nem em termos de preparo, nem em termos de nada. Nada. Não há a menor comparação. Né? Olha em volta o que o PT deixou no Brasil, a Dilma, os escândalos, a destruição, tudo. E o Bolsonaro, apesar de tudo, enfrentou a pandemia, enfrentou a guerra, está enfrentando a guerra da Ucrânia e da Rússia, muita dificuldade, e alguns erros realmente, algumas coisas que poderiam ter saído diferente. Ninguém é perfeito. Não é perfeito na sua casa, não é perfeito na família, não é perfeito nos negócios. Não tem pessoa perfeita. Pessoa perfeita não existe. Existe aquele que está tentando fazer o melhor. Eu tenho certeza que o governo do presidente Bolsonaro tentou e continua tentando fazer o melhor. Deixa eu aproveitar e fazer mais um comentário aqui. Nós que andamos pelo interior e eu que a vida inteira militei no agro, eu tenho certeza que todo produtor rural e toda pessoa que está trabalhando em toda a cadeia do agronegócio, sem dúvida nenhuma, é apoiador do Bolsonaro. Tem outras atividades que ainda são mais reticentes, vamos dizer assim. Você sabe dizer quais são? Em geral, esses representantes dos reticentes ao Bolsonaro estão nos presídios aí do estado de São Paulo, né? Espalhados aí por aí, né? O pessoal que comete os diversos incisos do Código Penal, esses são contra o Bolsonaro com certeza. O pessoal que faz tráfico de drogas, a turma da tráfico de armas, esse pessoal todo é contra o Bolsonaro. Há uma galera também que mamava na Lei Rouanet, turma contra o Bolsonaro. Ou alguns que tinham umas ONGs de fachada, que eram só desculpa para ganhar dinheiro, contra o Bolsonaro. Tem um pessoal que não gosta muito do conceito de família, né, dessas coisas todas, contra o Bolsonaro. Advogados que defendiam. Advogados que defendiam, a turma toda que gosta das droguinhas e tal, Zé Droguinha, essa turma toda é contra o Bolsonaro. Agora, se você é um cidadão, homem e mulher, decente, que tem o verde e amarelo, a bandeira do Brasil, um sentimento brasileiro, não tem como você não votar no Bolsonaro e votar no outro lá, não tem condições. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, obrigado. Ricardo, e aí, o que você achou do Ultrachat? Ótimo, perfeito. Tem mais... Tá funcionando muito bem. Antes da gente começar o próximo, tem um pessoal aqui perguntando o seguinte. Ricardo, fala um pouquinho sobre o ESG e o perigo dessa iniciativa. ESG é uma parada que tira o som da gente, né? O ESG, os enganadores sempre ganham, né? Quer dizer, veja... Criou-se uma narrativa. Environment, né? Environment, Social and Governance. Né? Criou-se um selo que é para dizer que tudo que a empresa faz, que as pessoas fazem, tem que ter o selo ESG, que é se preocupar com o environment, né? Meio ambiente, social, que é o social, e governance, que é você ter uma governança sobre tudo. Só que isso são palavras vazias, se você não tiver exatamente que visão de meio ambiente é essa que você vai defender. Que visão social que você vai defender e que visão de governança você está defendendo. Porque a palavra environment, por si só, não explica nada. A palavra social, por si só, não explica nada. E a palavra governance também não explica nada. Mesmo. E eu vou dizer por que essas coisas não explicam nada.
Quando houve, em 2020, aquele período de pressão sobre o desmatamento brasileiro e vários fundos estrangeiros, aquele pessoal que tem jatinho, mora em Nova York, tem Rolls Royce e tudo mais, escreveram cartas indignadas contra o governo do Bolsonaro. E aí teve uns babacas aqui no Brasil também, que fizeram uma carta, né? O pessoal aí fizeram uma carta se rebelando contra a questão do desmatamento e não sei o que, bababá, bababá. Isso, obviamente, que a esquerdalha toda repercute, né? Como se fosse algo assim muito sério e tal, daquela carta. E aí o vice-presidente Mourão fez uma reunião lá no Conselho da Amazônia, chamou o ministro de Minas e Energia, me chamou o ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro da Agricultura e tal, para ouvir esse pessoal. Eram 3 pessoas. E um discurso só enrolação. Não, vamos estar construindo uma visão sobre o meio ambiente e com isso uma forma de ajudar cadeias produtivas daqueles que vão estar fazendo uma mudança. Só enrolação, só embromation. E eu me lembro que eu peguei na época a lista dos parques, do Adoption Park. Cheguei na reunião porque eu estava cansado de ouvir aquela abobrinha. Eu falei, chega dessa conversa mole aqui. Isso aí é muito bonito para relatório de sustentabilidade, para relatório de ESG, para fazer reunião lá em Nova York regado a vinho de $10 mil a garrafa, mas aqui está a lista dos parques da Amazônia. Quem realmente quiser fazer alguma coisa de concreto e sair desse lero-lero aí que não vale para nada, adota um parque, tá aqui, ó. Tem parque de tudo quanto é tamanho, 132 unidades de conservação, vocês escolhem, vocês aí, cada um escolhe um, que vocês têm dinheiro pra caramba, e eu quero ver quem vai cuidar de verdade. Isso aqui não é para arrecadar dinheiro para o governo, vocês mesmos vão gastar o dinheiro. Sabe quantos parques aqueles da sala adotaram? Nenhum. Então o ESG é um baita de um marketing, entendeu? Isso é uma farsa. Se você não disser exatamente qual é o environment, qual é a perspectiva de environment que está sendo tratada, qual é a perspectiva de social que está sendo tratada, qual é a perspectiva de governance que está sendo tratada. É uma sigla vazia para fazer média, para lançar ação na bolsa, para fazer relatório de sustentabilidade, para dar uma de bonitinho, cheirosinho. Se você não disser o que é efetivamente o ESG que você está falando. Agora, se você tiver uma boa visão de ESG e ela tiver sustentabilidade, for lógica, respeitar a lógica do capitalismo, da dinâmica das pessoas e tudo mais, é uma boa coisa. Mas eu até hoje não vi nenhum com essa lógica tangível do ESG. Acho que como tudo aquilo que os globalistas, né, vamos dar o nome aos bois, né, os globalistas costumam fazer... Os chatos, né, é uma boa ideia mal cooptada, né? Mal intencionada. Isso é uma boa ideia, porque você ficar gastando tempo para criar esses grupos de governança de ESG dentro das empresas, aí você faz um board, esse board tem que ter uma multiplicidade de gênero, cores, raças, idades... Porra, desculpa, não enche o saco, meu. Vai trabalhar, gerar emprego que é melhor, você cuida melhor da sociedade, entendeu? Convertendo lucro em mais empregos, mais investimento. Para de blá, blá, blá. Pra todas as camadas, muita gente chata do caramba. Boa. Bom, temos mais próximo Ultrachat? Pode vir pra cá. Show de bola. Fica à vontade. Eu vou aproveitar e levantar mais uma vez e ao banheiro. Triste. O único que não levantei ainda, hein? Ministro, boa noite. Sempre gostei de vê-lo na frente do Ministério, porque é um rapaz jovem e dinâmico e não tem papas na língua, faz o corte seco, né? Tipo Tramontina. Agora eu queria que você desse sua opinião sobre o armamento. O porquê que nós, cidadãos, devemos ter armas. Qual é a segurança que a arma para um cidadão vai trazer o benefício disso tudo? Vamos lá. Existem 2 tipos de direitos das pessoas. O direito construído pela sociedade, né? A sociedade desenvolve ideias, teorias e filosofias, e aí se você for do mundo árabe, islâmico, você tem uma linha, nos católicos você tem outra linha, nos orientais outra linha, nos hindus outra linha, né? Mas isso são coisas criadas pelo ser humano.
E há, por outro lado, uma coisa chamada direito natural. Ou seja, é a natureza que te confere esse direito. É a sua existência que te confere esse direito. São, claro, direitos muito mais básicos, fundamentais, e que a própria natureza, o fato de você existir, já te confere esse direito. E um dos direitos naturais do ser humano é o direito à legítima defesa. Você tem direito de se defender contra uma agressão a você, à sua família, ao seu patrimônio, aos seus valores. E aí a sociedade convencionou formas de você executar o seu direito natural à legítima defesa. Então, uma das maneiras de você se defender é você ter os meios para se defender. Se você está com a sua propriedade ameaçada, com a sua vida ameaçada, a vida dos seus familiares ameaçada, você tem que ter os meios para se defender. Não adianta falar, joga um desodorante nele, pega esse vaso de planta aqui, joga nele, não adianta nada. Você terá, nesse caso, uma falsa sensação de legítima defesa. Porque a legítima defesa pressupõe que você realmente se defende, que você tem meios para impedir aquela injusta agressão. Qual é a forma de você impedir uma injusta agressão de uma pessoa que vem te atacar com uma arma, etc? Você tem uma arma também. É seu direito de você se defender. Um direito natural. Ninguém tem que te dar ou te tirar esse direito. Esse direito é seu. Você nasce com ele e você morre com ele. Esse direito. Direito natural. Então o que acontece? Tem gente que não quer ter arma. Que optou por chamar a polícia, por rezar uma Ave Maria, por, sei lá, pedir desculpa pro ladrão porque ele é rico e o outro não, sei lá. E os outros dizem, olha, se o cara vier para cima de mim, da minha família, do meu patrimônio, eu vou me defender. Mas você não devia reagir, isso é problema meu. A decisão sobre o livre-arbítrio que você tem sobre se defender ou não é seu. Ninguém pode se substituir ao seu livre-arbítrio. Claro, dentro do bom senso e equilíbrio, mas esse livre-arbítrio é seu. E para você poder, portanto, exercer o seu direito à legítima defesa, você tem que ter os meios. E os meios, em outras palavras, são armas. Se você não tem uma arma para se defender, como é que você vai se defender? Com palavras, com jogar o desodorante, o vaso de planta, a cartilha do PSOL, as flores do Fernando Henrique? Não adianta. É ridículo. Mas as armas matam. Bom, carro também mata. Né? Inseticida mata. Gordura mata. Quanto morre de gente que come gordura aí, tem infarto. Então não é por aí. Quem mata, na verdade, é quem usa a arma. Então você tem que treinar as pessoas, tem que ter um exame psicotécnico. Eu não sou favorável a uma liberação completa e absoluta. Não sou. Mas também não sou favorável a você criar regras quase intransponíveis para fingir que a pessoa tem o direito à legítima defesa, mas na prática ela não consegue, né, vencer esses obstáculos regulatórios e burocráticos que um monte de esquerdinha, melancia, coloca para não deixar você ter o pleno direito à legítima defesa assegurado, que é ter uma arma, seja em casa ou, se você tiver capacidade para isso e tiver necessidade, o porte. E você acha que isso vai diminuir a violência? Bom, basta você pensar o seguinte, se você fosse um ladrão, tivesse duas casas para entrar, uma com a pomba do Sou da Paz e a outra dizendo somos colecionadores de armas, temos bastante munição, pense bem, qual que você vai entrar? Só se você quiser se suicidar, você entra do cara tá armado. Né? Se você for uma pessoa minimamente inteligente, ladrão em geral, sabe fazer a relação risco-retorno, ele vai entrar na casa da pombinha do Sou da Paz, é óbvio. É óbvio. Então, não tem dúvida que se as pessoas tiverem condições de ter, capacidade técnica e psicológica para ter, devem ter. E quem não quiser ter, não tem obrigação de ter. Diz com 90, chama a polícia, liga lá pro Freixo, faz o que quiser. Mas quem quer ter e sabe ter e está pronto para o embate, é seu direito de exercer legitimamente o seu direito de defesa. Muito obrigado, ministro. Eu só queria que tivesse um pouquinho mais de paciência, que eu tenho um amigo que veio de fora justamente para te conhecer. Também sempre nós comentávamos comunista, de você. Comunista? Não existe amigo comunista. Então ele veio de fora para conhecer você pessoalmente. É o cachorro ou não? Não é o cachorro. É um, mas não esse que latiu. Por favor. Muito obrigado.
Boa noite, ministro. Boa noite, pessoal. Tem que falar aí no microfone. Aí, pô. A pergunta, primeiro, Tem que se apresentar aí, tem que se apresentar. sou José Fernandes, sou amigo da família, do Cal, do André. E realmente, quando eles me convidaram, fiquei muito satisfeito. Mas a minha pergunta, assim, nas redes sociais, eu vejo que o senhor é muito presente, muito forte. E houve uma... Ui, né? Porque tem uns me boicotando aí. Ah, é? Tem uns Instagram me boicotando aí, mas tudo bem. É. Tá ok, E tá daqui ok. pra frente, vamos ter que tomar muito cuidado. Mas é o seguinte, houve uma solicitação muito forte nas redes sociais, especialmente mesmo no Instagram, e a respeito do senhor concorrer ao Senado. Foi muito forte isso daí, porque uma voz mais realmente ativa, mais forte para o Senado, em função da leniência, de um monte de coisa que a gente tem visto por aí, lá. Mas o senhor decidiu ir para deputado. Assim, qual foi o que levou a essa decisão? Vamos lá. Lá atrás, há uns 6 meses atrás, sei lá, 8, 5, não sei, o presidente Bolsonaro, inclusive, me convidou publicamente numa das entrevistas que ele deu na Jovem Pan, dizendo, aquele jeitão brincalhão dele, falou: Salles, lembra aí que você tá tudo aberto aí para você escolher Senado, vice-governador e tal. E foi daí que surgiu esse movimento grande da sociedade, né, dizendo, não, tem que ir pro Senado, Salles senador e tal. Só que, nos anos em que você tem uma vaga pro Senado só aberta, você tem, a cada 4 anos, abre Senado. Só que uma vez é uma, dali a 4 anos, 2. Dessa vez, nós temos uma vaga só. Nos anos em que essa vaga é uma só, como é esse ano agora, a candidatura ela está intimamente ligada à figura do candidato ao governo do Estado. A correlação de governador e senador é muito grande. Em outras palavras, cabe muito ao governador escolher quem ele quer de parceiro para ser o Senado. E o Tarcísio, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para concorrer ao governo do Estado, preferiu que o parceiro dele para o Senado fosse o Datena. No momento em que ele escolheu o Datena, não cabia a mim continuar fomentando essa história de Senado. Só que eu tomei aquela decisão e disse a muitas pessoas, olha, a partir do momento que eu tomo a decisão de colocar de lado essa ideia de Senado e concorrer a deputado federal, ela é uma decisão irrevogável. Eu não vou voltar atrás, com o Datena desistindo ou não. Por quê? Porque as campanhas são diferentes. A maneira de estruturar, a maneira de pensar, de agir, de comunicar, é muito diferente para deputado federal e senador. Então não dá para você pensar em ser candidato ou pré-candidato a deputado federal e nos 45 do segundo tempo virar chavinha e virar senador. Então, a partir do momento que escolheu ser o Datena, eu falei, ó, então eu tô fora. Respeito a decisão de ser o Datena, se for ele, ok, se ele desistir, vocês escolham outro. Mas eu vou tocar a pré-candidatura a deputado federal. E pelo que eu soube hoje, o próprio Tarcísio já anunciou que, em substituição ao Datena, quem deve ser candidato é o Marcos Pontes, o astronauta, que eu acho um bom nome. Foi meu colega, ministro com a gente lá em Brasília, é um cara em ordem, um cara decente, e que vai fazer uma campanha alinhada com o presidente Bolsonaro. Então, nesse aspecto, eu toco a minha pré-candidatura a deputado federal e vamos em frente, vamos em frente. Como eu já disse aqui, é importante o Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, dar essa sustentação ao presidente Bolsonaro aí. Perfeito. Bom, pessoal, foca aqui em mim, Rafão. Muito bom. O pessoal, que inclusive lhe acompanha, tá precisando ir embora, até porque você teve uma jornada aí, né? Desde as 7 horas da manhã, na rua, né? Você veio aqui pro interior, foi para alguns lugares. Vamos para Leme, para Araras, Rio Claro, Exato. nosso estado de São Paulo. E vão voltar para São Paulo, né? Isso aí. Visando até a segurança aí, o descanso aí, pô, sábado, né, Ricardo? Eu agradeço muito mesmo, gostaria de estender muito mais aí o nosso bate-papo, mas eu acho que a gente pode marcar umas outras oportunidades também. Com certeza. Né? De minha parte, adorei, Ítalo, achei maravilhoso. Tudo bom. Gostei mesmo, para mim foi uma diversão.
E de você? Gostou? A carne estava boa? Bate-papo? Carne cerveja? excepcional, companhia ótima, grande bate-papo e agradecer a vocês mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. O Na Brasa, enfim, o HZB, né, os homens zica bolsonaristas aí, nota 10. E convidem mais vezes, que foi um prazer enorme. Próxima vez eu chego até com mais fome aqui, que eu vou arrematar essa carne toda. Não, bacana. E sabendo que você, gosta das armas, né? Aqui em Rio Claro tem ótimos lugares para atirar. Eu sou atirador também. Convido você também um dia para a gente atirar junto. E na próxima oportunidade você volta pro Na Brasa, tá? Muitíssimo obrigado, viu, Ricardo? Foi um prazer imenso. Posso dar para encerrar, Ítalo? Quer fazer mais alguma consideração? Não, manda ver. Então, beleza. Oi? O pessoal do Grupo Rio Claro também, agradecer. Um abraço a todos aí de Rio Claro. Gabriel em especial. Foi bom. Show de bola. Pessoal, então eu vou dar por encerrado. Muitíssimo obrigado. Obrigado por todo o envolvimento, né? Obrigado, pessoal do Ultra Chat, né? Bastante gente aqui, é muito gostosa essa interação. Então, agora 9h22, vamos encerrar o nosso episódio. Muito obrigado. Valeu! Valeu! Aí.